E 1, e 2, e 1, 2, 3. Incrível. Eu chorei. Obrigado, meu cara. Isso me parece uma franquia multibilionária para a Disney. Boa noite, ou boa tarde, ou boa manhã, ou bom tempo indeterminado para todos. Eu sou o John, produtor incrivelmente famoso, renomado por Hollywood, depois que eu e o meu parceiro Mirlin, convencemos a Universal a rebootar o universo dos monstros e isso resultou no grande sucesso O Homem Invisível. Nós somos os responsáveis por isso, prazer, caso você ainda não nos conheça. O vídeo vai estar aparecendo aí para vocês assistirem caso vocês sejam novos a esse mundo de Hollywood e tal. Vocês vão aprender muitas coisas aqui conosco hoje. Infelizmente eles não acreditaram a gente, mas como você sabe, o verdadeiro sucesso são as pessoas que não estão atrás da glória. E hoje temos uma coisa muito importante para vocês. Veja bem, com a compra de sucesso da Fox, 20th Century Studios Fox, pela Disney, que foi um tanto antiética e perigosa e oligopolista, mas isso não é o caso, os X-Men, entre outros, vão se juntar à gloriosa multibilionária franquia do MCU em breve. E veja bem, todos querem saber sobre isso, como isso vai acontecer. Como vão justificar os mutantes? Quem vão ser os personagens? Quem vai ser o novo Wolverine? Vai ser preciso os melhores produtores desse planeta para esse serviço. Então, naturalmente, nós nos candidatamos a esse serviço. Senhor Kevin Feige, de nada. De nada. O seu boné, ô Zé Boné, está prestes a encontrar com o chapéu do Sr. Balcão, eu ainda não tinha me apresentado. Sr. Balcão, o produtor mirim, não tão bem sucedido, porque não fui eu responsável pelo Fantasma da Ópera, porém, estou quase lá. Chegaremos lá hoje. Então, jovem senhor Feige, já que você tem uma carreira interessante, bastante potencial ainda pela frente, para chegar ao nosso nível eventualmente, vamos dar alguns toques. Como fazer isso? Como introduzir os X-Men no MCU? Mais importante, como introduzir o conceito dos mutantes no MCU. Afinal, nós estamos tendo MCU há 13 anos, desde 2008. A gente já viu Vingadores, a gente viu Homem-Aranha, a gente viu Thanos, a gente viu Galáxias e o caralho A4, mas a gente não viu mutantes. Onde estavam os mutantes esse tempo todo? Então eu tava no churrasco? Todos os fãs fazem essa pergunta muito relevante, muito importante, mais importante do que história, personagem, arco, motivação ou tema. A questão é, por acaso a Feiticeira Escarlate vai criar os mutantes numa dinastia M reversa? Por acaso os mutantes vão se revelar lentamente e começar a surgir agora? Ou por acaso os mutantes estavam escondidos debaixo da terra esse tempo todo? Eu tava tão preocupado com esse vídeo, com tudo que a gente estava fazendo aqui, que a gente estava preparando, que eu peguei todo o dinheiro do meu Apoia-se dos últimos 3 meses para contratar uma equipe de grandes nerds especializados em X-Men, porque eu achei que eu não era suficiente, o John não era suficiente. Eu precisava de uma CPI dos X-Men para decidir, afinal de contas, onde estavam os X-Men esses anos todos. Então assim, eles fizeram uma longa pesquisa, todos os dados foram aí acatados, foram estudados com muito zelo, e eles entregaram para mim hoje cedo o papel dizendo todas as informações que eles chegaram à conclusão de como introduzir os mutantes. E aqui está, foda-se. Foda-se. Brilhante. Então, porque o negócio, gente, é o seguinte. Não importa
você pode gastar um filme ou uma série inteira pra inventar um motivo elaborado pra justificar um retcon com a existência dos mutantes. Essa porra é o tipo de coisa que nerd obcecado em trivialidade de continuidade que faz. Não é o tipo de coisa que quem quer contar uma boa história para seres humanos fazem. Tipo, a questão é assim, nossa, mas como assim os X-Men existiam, os mutantes no MCU o tempo todo, a gente nem ficou sabendo disso, como assim? Caguei! Como o Stan Lee justificou o surgimento dos X-Men na história real dos X-Men quando eles surgiram nos anos 60? Ele literalmente falou assim, eu não tinha mais ideia de como fazer super-heróis surgir, depois de eu usar aranha radioativa, depois de eu usar raios cósmicos. Então eu falo assim, agora eles simplesmente nascem assim e fudeu. Então seria muito irônico você querer fazer uma explicação super elaborada pros personagens, cujo ponto todo é tipo, foda-se, eles só são assim mesmo. Inclusive, no próprio MCU, você vai pensar, lembra no primeiro Homem de Ferro, que aparecia lá o agente Coulson? Ele tentava falar qual era o nome da SHIELD. A SHIELD era uma organização que ninguém nem sabia o que era, eles nem sabiam que ia ter o acrônimo SHIELD direito. E aí nos próximos filmes começaram a estabelecer que a SHIELD já existia desde a Segunda Guerra, Peggy Carter tá lá 50 anos lutando de SHIELD e tudo mais. Qual é o retcon disso? Sei lá, brother, foda-se! Isso não impede nada e é mais fácil do que você esperar gastar meia hora explicando isso e só gastar tempo à toa. Com os X-Men, o importante não é como os mutantes existem, de onde eles vieram. Eles estavam lá, no canto deles. O importante é você estabelecer qual é a identidade dos X-Men dentro do MCU e como eles se destacam entre as demais franquias da Disney. E até porque assim, aí algumas pessoas podem perguntar, então como que vai surgir o preconceito a esses mutantes no mundo em que todo mundo já está acostumado com super-heróis? Justamente a mesma lógica é a questão que tá em todas as HQs aqui praticamente, que é eles seriam a próxima fase da evolução humana. Então, enquanto os super-heróis são eventos, são fenômenos separados, ok, mas a partir do momento que vira uma coisa que vai do seu DNA e que as pessoas começam a nascer assim, aí as pessoas ficam com medo, ficam assustadas e aí começa a nascer, a brotar o ódio a esse grupo, que é de onde parte. Porque eles não são uma coisa isolada, eles são um grupo por si. É a mesma forma que nos quadrinhos as pessoas sempre gostaram dos Vingadores e não gostam dos X-Men. É a mesma explicação. A gente vai estabelecer essa ideia, a gente bolou nosso incrível brainstorm em 2 fases de X-Men para o MCU, contando uma narrativa grande. Essas fases fazem parte de uma minissérie no Disney Plus, que nem tá rolando agora com outros personagens, e um filme, e outra fase que também é uma minissérie e um filme. Então a gente vai estabelecer, vamos primeiro falar um pouco sobre essa fase 1, cujo conceito é introduzir esses X-Men para a Disney. A ideia dessa minissérie é que não seria nada obrigatório que você seria forçado a ver para assistir o filme, mas seria uma ótima prévia, um complemento para os fãs do Mutantes, de quem já tá engajado no MCU e não sabe muito de X-Men. Mas a ideia é que é uma minissérie para introduzir cada integrante dos X-Men primeiro e depois um filme dos X-Men propriamente. Nessa primeira fase, é importante estabelecer um pouco o tema que vai mover tudo. E a questão é a seguinte, qual era o tema principal de X-Men? Essa questão de minorias, de luta por direitos civis. Então a gente vai atualizar isso para tornar mais relevante para 2021. Então, uma nota de rodapé, um conceito é assim, para como fazer esse reboot de X-Men, é o seguinte: feito obviamente com muito carinho, muito entendimento dos quadrinhos e tudo mais, mas também tematicamente projetado pra fazer com que o nerd tenha um derrame. Se você teve uma escolha criativa e o nerd não teve um derrame com ela, tem alguma coisa errada. Então eu quero falar um pouco de visual. Porque a gente falou de quadrinho, o quadrinho é um negócio visual, o cinema é um negócio visual, então estética é um negócio importantíssimo em filmes de quadrinhos. É algo que é uma coisa que normalmente fica devendo nos filmes do MCU. E pro X-Men é uma coisa muito importante, até porque a gente ficou anos com a franquia na Fox e todo mundo reclamando da porra do visual dos filmes, que no começo fazia sentido ser daquele jeito, mas depois de 5 filmes continuar naquele jeito foi patético. E aí quando finalmente eles começaram a introduzir visuais mais interessantes
A franquia morreu da maneira mais patética possível. Então, a gente não pode desevoluir de novo. A gente tem que partir de onde a peteca foi abandonada. Exatamente, justamente pra encarar isso com uma grande emancipação do que foi essa era de couro preto combinando da Fox, a gente não vai só apenas resgatar as roupas coloridas e individuais dos X-Men dos quadrinhos, a gente vai fazer os X-Men fashion. Porque o lance é o seguinte, chamado Maciota. Tem uma entrevista com o James Gunn, que é o diretor do Guardiões da Galáxia, que eles perguntam: ah, beleza, como é que os Guardiões da Galáxia, qual é a diferença deles dos Vingadores? E ele fala: pô, assim, eu acho que pra mim, se os Vingadores são os Beatles, os Guardiões da Galáxia são os Rolling Stones. Então, pra gente, os X-Men vão ser tipo uma banda glam com punk. Os X-Men vão ser o David Bowie. Basicamente, todas as versões dele. Cada uma vai ser uma versão do David Bowie. E eu digo isso não só num sentido de ser fabuloso, num sentido visual, mas num sentido sexual também. Essa tem que ser a grande equipe queer, com energia queer da Marvel. Contrastando com os Vingadores, que os Vingadores é a equipe heterotop, que tem a energia de um time de futebol. Tanto que o primeiro Vingadores é basicamente um filme onde a galera popular do colégio vai se juntar pra dar cuecão no nerd do colégio, que é o Loki. Esses aqui, eles têm que ser os verdadeiros fabulosos X-Men. Trazendo a metáfora das bandas. Se os Beatles, quando faziam shows, tocavam tudo certinho, os Rolling Stones já ficavam se dançando, jogando, os X-Men vão ser que nem o David Bowie pagando boquete na guitarra do guitarrista, tocando guitarra com o dente enquanto o guitarrista passa aqui. Vai ser isso. E não só nessa questão glam, mas também uma questão punk. Eles são meio afrontosos, eles têm essa coisa meio tipo: tu vai mexer com a gente, filho da puta? O que você tem que entender é o seguinte: os personagens, eles têm que não só, eles têm que ter são super-heróis, eles parecem com os X-Men que a gente conhece, não é uma reinvenção total, mas ao mesmo tempo, eles têm que parecer que eles saíram de uma capa de JoJo's Bizarre Adventure, tanto em moda quanto em atitude. Isso não vai ficar só no visual, porque isso tem que ser uma coisa que tem que encarnar o cerne desse reboot. Então por isso que a gente vai trazer mais diversidade explícita, já que X-Men sempre foi uma franquia dos super-heróis com uma metáfora pela diversidade. A questão o que fica mais complexo nisso é que quando você trata de X-Men, fala de mutantes e usa isso pra falar sobre questões políticas, no fim do dia, o mutante ainda é uma minoria inventada, certo? Não existe mutante. Então, quando você acaba tendo uma franquia, que você batendo muito nisso, mas muitas vezes essa franquia tem mais personagem azul do que tem personagem negro, fica complicado. Então é isso que a gente vai também atualizar um pouquinho. É por isso que o nerd não entende, tá ligado? Beleza, os mutantes são legais, porque não existe, tá ligado? Ok, então quando na cena lá do X-Men 2 que o Bob fala, que a mãe dele fala assim: você não poderia tentar não ser mutante? Se os mutantes existissem, eles estariam falando isso. Então isso aí vai ser realmente pros nerds saírem do cinema assim: ah, era uma metáfora! Mas mais importante do que deixar o nerd puto é também trazer esse público que sempre foi fã de X-Men. Esse é o momento de vocês, galera. Esse público mais diverso, não só em termos de sexualidade, mas em termos de etnia, religião e tudo mais. No Deadpool 2 tem uma piada que eu acho muito boa, que quando o Deadpool ele entrou pros X-Men, ele vai pra primeira missão e ele chega falando: ei galera, abram alas, somos X-Men, somos uma metáfora datada por racismo nos anos 60. Realmente essa piada tem um bom ponto. Então eu acho que a solução para lidar com isso é justamente você interseccionar mais os X-Men com representatividade real pra tornar essa metáfora relevante de novo. E quando eu falo em diversidade, eu não me refiro só ao superficial de como o americano importa pro mundo, pra praticidade do dia a dia deles. Tipo, tem gente branca, preta, asiática e latina, e também tem LGBTQs, e é isso. Essas são as diversidades. Eu digo diversidade no sentido de entender o grande escopo de diversas vivências que as pessoas têm. E isso é muita coisa que faz parte dos X-Men, mas que foi apagado ou esquecido com o tempo. Então, tipo, em X-Men você também tem personagem indígena, personagem romani, tem personagem negro africano direto do continente mesmo, mas aí também tem negro americano, negro brasileiro, negro que é aborígene australiano, até personagem que
você talvez consideraria simplesmente como branco, você tinha judeus, personagens que vinham lá da União Soviética numa época que o mundo estava dividido. Personagem Cajun, que é um grupo lá do sul dos Estados Unidos com uma cultura muito específica. Personagem irlandês, que também tem todo um outro contexto cultural e histórico dentro de outras sociedades. Tem personagem que é deficiente físico, personagem neurodivergente. Isso acho que dá um retrato da diversidade como esse negócio mais complexo e muito mais interessante. Tudo isso abrangido por esse conceito dos mutantes e que aqui eu acho que precisa voltar a ser uma coisa em primeiro plano. Então, dito isso, a gente pode falar sobre a nossa equipe de X-Men. Eu fiz um brainstorm pra decidir quem vão ser os X-Men desse filme. Música de desfile tocando no fundo. Exatamente. Tem muito X-Men que eu adoro, mas eu queria o seguinte, eu queria uma equipe que fosse muito quintessencial X-Men, uma equipe que você bate o olho e você também reconhece como X-Men, porque eu não quero reinventar X-Men completamente, eu quero que seja o X-Men que todo mundo gosta, só um pouco atualizado. Então, eu cheguei à conclusão assim, eu peguei primeiro 4 personagens que eu acho que são essenciais, no sentido de que eles são muito associados à marca e são muito populares, estão sempre por perto, então não podia dispensar, que são Ciclope, Claro. Wolverine, Tempestade e Jean Grey. E aí, a partir daí, eu cheguei à conclusão, não pode ter mais que 7 integrantes, senão virar bagunça. O Xavier não tá incluso, mas não pode ter mais que 7. Mais de 7 Não é putaria. zoado. A outra personagem que eu faço questão, que eu quero trazer, sempre tem uma personagem que é uma âncora emocional, que é uma personagem geralmente mais jovem, que é uma personagem que serve de ponto de vista, que no filme dos anos 2000 era a vampira, que no desenho dos anos 90 era Jubileu, mas como eu tô um gosto muito clássico e eu gosto dos anos 80, eu quero a original âncora emocional, Exatamente. Kitty Pryde. Lince Negra, que pra mim é uma personagem que funciona sempre, eu acho ela extremamente carismática e eu tenho muitos planos pra ela. E finalmente, pra preencher aí, a gente poderia pegar várias possibilidades, mas eu sou a favor dos sempre queridos Colossus e Noturno. Sim, claro. Basicamente, você tem aí o que era a equipe no final dos anos 70 e o comecinho dos anos 80. Você só tira o Banshee, porque o Banshee era muito estranho na equipe, ninguém entendia o que o Banshee tava fazendo lá. Eu gosto do Banshee, como o tio do pavê dos mutantes, mas nem o Banshee que ele tá nos X-Men, ele passou a fase inteira pensando, caralho, eu tô muito velho porque eu tô nessa porra de equipe. Então, Banshee, tá maneiro, vai ficar comendo pavê lá na Escócia com a Moira McTaggart. Basicamente, 7 mutantes, todos icônicos e fáceis de estabelecer laços relevantes entre cada um deles. Vamos explicar o que a gente vai fazer com cada um deles. Começando por um personagem que se eu não fosse só um produtor de sucesso, se eu fosse um diretor, eu teria muita vontade de trabalhar com ele, que é o Ciclope. Porque o Ciclope é um personagem que é o clássico líder dos X-Men, é um personagem que tá sempre lá no meio, e é um personagem que ninguém valoriza e ninguém gosta, tadinho. Tem fã do Ciclope, claro, mas no geral, o que as pessoas pensam no Ciclope, eles pensam, porra, é aquele bunda mole que ninguém é fã. E eu especialmente acho interessante fazer isso no MCU, porque o MCU também foi quem fez com muito sucesso, fez com que o mundo todo gostasse do Capitão América, que todo mundo teria o mesmo preconceito antes. Parece que os nerds têm preconceito com os únicos super-heróis que, se existissem na vida real, seriam ok de ter. Que é o Superman, o Capitão América e o Ciclope. Mas então, o que eu acho interessante no Ciclope é que anteriormente no cinema, o propósito do Ciclope nos filmes era ser corno. Essa era a função do Ciclope. Inclusive, a grande cena do pobre do James Marsden como ator é que todo o filme ele faz isso. Ele faz ou papel de corno ou ele faz sidekick de animal em computação gráfica. E Sonic vem aí pra fazer o primeiro crossover dos dois, ele vai ser corno do Sonic. O próprio Bryan Singer, como um grande filho da puta que ele é, até quando decidiu ir pra DC, ele chamou: ô James Marsden, vem comigo pro filme também. Vem ser o corno do Superman, amigo. Já foi o corno do Wolverine, foi o corno do Ryan Gosling, foi o corno lá do Patrick Dempsey lá no filme da Disney, da Encantada, foi o corno em todos os filmes. Você é muito bom nisso, cara, você nasceu pra isso. Então o pobre Ciclope
ele tá sempre sendo corno. Mas então pelo a questão é a menos seguinte... o James Marley, quando ele aceitou ir pro Superman o Retorno ser corno, pelo menos ele falou assim, ó, pelo menos dessa vez eu não vou ser o super-herói zoado que ninguém gosta. Exato, só vai ser o corno manso que vai criar o filho do Superman sem saber. O que, estranhamente, é um negócio... Exato. Um up. Ele falou assim, pô, Stonks. Um dos propostas desse filme é valorizar o Ciclope como líder da equipe, como líder e como personagem. Então eu pensei em o que fazer com ele. Primeira coisa, já que a gente vai naturalmente, uma coisa que acontece muito hoje em dia e tem que ser importante especialmente no lidando com X-Men, quando a gente for mudar a etnia de algum personagem que era branco pra um ator não branco, pra mim o candidato mais óbvio pra mim é o Ciclope. Contrata um ator negro pro Ciclope, contrata, sei lá, um latino, um asiático, contrata alguma outra coisa. Porque isso vai ser um up muito mútuo. Vai deixar as pessoas mais interessadas no Ciclope e vai dar uma diversidade pro filme. As duas coisas se ajudam nesse caso. Se você colocar se tivesse lá o Scott Summers negro, a pessoa já vai olhar, tipo, um pouco diferente já não vai pensar, olha o bunda mole do Ciclope. E isso é muito genial, porque assim, aí os nerds que nunca gostaram do Ciclope, que nunca se importaram com ele, vão pela primeira vez começar a fazer textos enormes na internet falando: oh meu Deus, destruíram o meu Ciclope! E já é o bait pra eles ir pro cinema, assistir o filme e falar assim: quer saber, esse Ciclope é muito mais foda. Você falou que o Ciclope pode tanto ou ser negro ou ser de alguma outra minoria. O ator de The Walking Dead que dubla o Invencível asiático, o Steven Yeun, e foi indicado ao Oscar. Seria um Ciclope foda. Eu sinto uma vibe muito Ciclope nele. Acho que é muito por causa de Minari. É. E agora ele vai ganhar muita popularidade porque ele tá no Invencível, que é a nova série favorita de todo mundo fã de super-heróis, então... Um dos maiores erros dos quadrinhos é querer fazer o Ciclope bombado. Porque o Ciclope, ele é o magrão Summers. Literalmente é o nome dele. E ele tem que ser o oposto do Wolverine. Se o Wolverine é baixinho e troncudo, o Ciclope tem que ser alto e magro. E os poderes dele são... não é um negócio físico, é um negócio que ele atira. Então tem que ser o Steven Yeun, tem que ser o Lakeith Stanfield, tem que ser alguém assim. Nossa, Lakeith Stanfield também, muito foda. Alguém com uma introspecção, alguém com uma energia interessante assim. E mais, aí eu fui olhando pra várias HQs do X-Men, tentando achar coisas do que faz o Ciclope funcionar, porque o Ciclope ele não é só o Capitão América dos X-Men, por exemplo. Ele tem um psicológico muito curioso, porque ele é todo complicado, da infância, todas as relações dele são complicadas. Aí eu fui olhar muitas coisas da relação dele com os relacionamentos, relação dele com os outros X-Men, relação dele até adolescente ainda. E aí eu percebi uma coisa que eu acho que nunca foi intencional de nenhum roteirista de fato fazer isso, mas que se encaixa muito bem e que teria a ver com essa questão de representatividade. Eu percebi, por acaso o Ciclope, ele é meio neurodivergente? Ele tem algum tipo de autismo, alguma coisa? Porque eu tava lendo, por exemplo, a HQ dos Campeões. É a HQ recente que são os heróis adolescentes. É a Miss Marvel, o Homem-Aranha do Miles Morales, o Nova Novo, o Hulk do Amadeus Cho e o Ciclope adolescente lá que veio do passado na fase do Vendes, porque quadrinhos são um negócio muito doido, especialmente a cronologia dos X-Men. Enfim, o lance todo com eles é que todos eles são adolescentes que se entrosam super bem e o Ciclope não consegue se entrosar com ninguém. Ele é super travado, ele não consegue, ele parece um adultinho, é muito estranho. Ele tem essas dificuldades de se conectar com as pessoas, mas ele tem uma visão tática brilhante, ele é um tremendo líder, ele entende as coisas muito bem. Então se tornasse isso um pouco mais deliberado nesse filme, tornasse essa relação dele com os outros personagens, e é por isso mesmo que isso daria um pouco de mais de atrito dele com o Wolverine, que é alguém que é mais extravasado, ou a razão que ele não sabe se expressar pra Jean Grey, apesar deles serem claramente apaixonadinhos desde sempre. Você chega até a conclusão que, na verdade, o Ciclope, ele usa o óculos de quartos rubis não só pra não lançar o laser, ele usa o óculos pra não olhar ninguém no olho, porque é difícil pra ele. Isso seria uma coisa muito interessante, você ter alguém como líder. Seria, de novo, vários tipos de representatividade que estão sendo lidados nesse filme através da forma dos mutantes, mas também através de representatividade de verdade. Outra HQ se citou outra HQ que pra mim é uma... talvez a HQ que eu li que mais aborda isso é a Filhos do Átomo, do Joe Casey, em que você vê mais do relacionamento do Ciclope com o pai dele também. Então isso é outro problema. Então o pai dele meio que usa dos poderes do filho pra fazer crimes e fazer umas tramulhas. Então ele é extremamente abusado. Isso é uma coisa que também não só nos quadrinhos, mas nos filmes também foram meio
assim, abordados de forma acidental, porque quando tem toda aquela sequência do Ciclope no X-Men Origins Wolverine, em que ele é uma criança, exato, ele é uma criança bem perturbada ali. Um clássico. Se você for ver, foi a melhor representação do Ciclope de todos os filmes. Agora, vamos falar sobre o personagem que todo mundo quer saber. Vamos falar do Wolverine, porque por natureza, essa é a decisão que todo mundo que mais vai chamar atenção imediatamente, porque o Wolverine, não tem jeito, é foda. O Wolverine é uma instituição por si só. Ele é de muito longe o personagem mais famoso dos X-Men, ao ponto que, pro bem ou pro mal, ele até chega a eclipsar os próprios X-Men, inclusive um dos problemas, das complicações do X-Men no cinema até hoje. E ninguém para de fazer fancasting pro Wolverine até hoje. Então, agora, depois que o Hugh Jackman se aposentou no Logan, todo mundo imediatamente começou a ficar: pô, quem vai ser o Wolverine? Será que vai ser o Tom Hardy? Vai ser o Keanu Reeves? Vai ser o Taron Egerton? E eu tô aqui para dizer que todas essas ideias são uma bosta. Todos esses fancastings, quando você quer escalar tipo o Tom Hardy ou o Keanu Reeves ou seja lá quem, você não tá tentando escalar o novo Wolverine, você tá tentando achar um novo Hugh Jackman. Quando, obviamente, a decisão certa é você se afastar do espectro do Hugh Jackman. E como você se afasta disso, é se reaproximando das raízes dos quadrinhos. Porque um dos grandes motivos que fez o Wolverine se destacar originalmente é o quanto ele era diferente do seu típico herói, super-herói de quadrinhos. O Wolverine, sabe, ele não era bonito, ele não era alto, ele não era fortão no sentido clássico, ele era esquisito, ele era baixinho, troncudo, musculoso, peludo, mal encarado e com cara de velho. Mas aí, quando chegou no cinema e os filmes de X-Men chegaram à conclusão que já que o Wolverine é um personagem tão estupidamente popular, tudo em X-Men tem que rolar em volta do Logan, e por isso ele precisa ser o protagonista, ele teve que ganhar o raio hollywoodizador. Por isso que ele passou a ser o Hugh Jackman, um pouquinho peludo, mas não tanto, com 2 metros de altura, bonitão. Aliás, o Hugh Jackman é o ator pra ser o raio hollywoodizador de qualquer coisa, né? Precisa de um Van Helsing novo, tem aqueles velhos? Não, vamos para Hugh Jackman. Precisa de um baixinho, troncudo, peludo, fudido, Hugh Jackman. Exatamente, sendo que naquela época o Hugh Jackman era quem era você, o ator australiano que está imitando o Clint Eastwood muito bem, por sinal. E já o Wolverine, que vai ser, eu não sei quem, alguém desconhecido, porque alguém que não é famoso, porque estamos falando de um cara de character actor. Mais do que qualquer outro personagem, o Wolverine tem que ser um ator desconhecido. Eu até quero deixar aqui a foto do ator que o John Byrne deixou como inspiração para desenhar o Wolverine na época dele. E eu acho que tem que ser alguém com essa vibe. No high sticking, no tripping, no slashing. Major surgery. Open heart. I'm waiting for quiet. Yeah, you'll have quiet. Hey, McCracken. Dunlop, you suck cock. Ou então, tipo, na vibe do Dave Bautista também. Exatamente. Se Dave Bautista tivesse, tipo, metade do tamanho dele, seria perfeito. Mas, assim, no Guardiões da Galáxia, mais uma vez, o Drax é um dos personagens favoritos da maioria da galera. Ou então o Rocket Raccoon também. E é nessa vibe que o Wolverine tá. Exatamente. É que, de certa forma, o Guardiões da Galáxia é um grupo de Wolverines, assim. Então, todo mundo ali meio que tá na vibe. E realmente, porque o lance desse entendeu? É o seguinte, o Wolverine, não é que a gente vai deixar ele de escanteio, mas o Wolverine não é o foco do filme. O Wolverine é o personagem que rouba a cena. Tem uma grande diferença. O que é muito melhor. Exatamente. É muito melhor você sair de um filme falando assim, nossa, todas as cenas com aquele personagem foram muito fodas, que foi basicamente o que aconteceu com o Hulk no Vingadores 1. Exatamente, que é o personagem. Que acho que saiu o primeiro Vingadores, todo mundo. Quem é o personagem mais foda? O Hulk. Ele não é o protagonista do filme, mas quando ele aparece, ele detona. E isso não ofusca em nada os outros personagens. Você Sim. tem o Homem de Ferro ali, você tem o Capitão América, todos cumprem esse papel, e o Hulk rouba a cena em todas as cenas que ele aparece. Exatamente. Aí você mistura isso com a roupa amarela do Wolverine que tá há 20 anos pra ele usar, e pronto. Gente, você vai... Gente, o quão foda é um cara peludão com aquela roupa, talvez até um decote. É a vibe que a gente tá falando, entendeu? Agora, eu vou falar um pouco sobre a Jean Grey. Porque a Jean Grey é uma personagem complicadíssima, uma personagem treta. muito icônica. Mas nos quadrinhos, é aquela zona. É a personagem da piada número 1, de personagem que mais morreu e ressuscitou na vida. É uma personagem que tá sempre meio que... arrastada no mesmo tipo de história, que acaba não ajudando ela. Então eu pensei assim, em 2 regras importantíssimas com a Jean Grey. Primeira coisa, nada de triângulo amoroso com Wolverine, tá proibido. E segunda coisa,
nada de Fênix. Esquece isso. A gente tentou isso, 2 vezes no cinema. Foi ruim nas 2 vezes. As pessoas não parecem entender qual era o apelo da saga da Fênix Negra original. E você fica obcecado nessa história que, dá um vai, não vai, e é só nisso. É só a mulher ficando louca porque ela ficou super poderosa do nada e ninguém nem entende que aquilo era um negócio de fetiche, caralho. Eles estão tentando fazer no cinema o Carrie a estranha dos mutantes. Não é isso, gente. Não é isso, mano. O ponto é colocar ela numa roupa de espartilho, caralho. Velho, a saga da Fênix Negra eu adoro, acho uma puta saga. Talvez seja realmente minha HQ favorita dos X-Men. Mas, é a coisa mais inadaptável que eu consigo pensar. Tranquilo, eu consigo pensar mais, um filme todo da Cristal, uma série da Cristal de 10 temporadas na CW, mas eu não consigo pensar nenhuma animação da saga da Fênix Negra, de tão contextualizado que ele tá. É um negócio tão psicológico dos anos 80. Sim, que, mano, provavelmente um mês depois que a HQ tinha terminado, a galera já tava lendo assim, porra, tá meio datado já, foda, mas já tá meio datado. Então, aí a questão é, eu não vou nem dizer que você não pode fazer, mas você não vai se dar o trabalho de trazer o Clube do Inferno e colocar a Jean Grey de espartilho e calcinha, esquece, não vai rolar e eu não recomendo. Então, o que a gente vai fazer com a Jean Grey? A questão é essa, eu tava muito empacado, mas aí, meu queridíssimo produtor Mirim teve umas boas ideias de que fazer com ela. Então, eu acho que parte do problema que se criou ao redor da personagem é que ela sempre tá meio que sendo desenvolvida em meio a triângulos amorosos. Assim, acho que muito por causa da sombra que a saga da Fênix Negra deixou na história da personagem, tinha aquela coisa dela, ter uns desvios sexual, ela ficando meio louca, ela começa a beijar um cara na festa. Sabe, ficou uma coisa meio da personagem ser meio que uma típica garota, mais aquela personagem de slasher que é a mais original, só que ela começa a ser atentada por um lado negro. Porque o fetiche por trás da saga Fênix Negra era isso, não era o Carrie estranha, é a história sobre a garota certinha que vai virar uma garota má. Mas então, aí criou essa necessidade de quase sempre quando a personagem volta, você desenvolver ela pelos olhos de um personagem homem. Então você tinha que relacionar ela ao Ciclope, você tinha que relacionar ela ao Wolverine. É difícil você encontrar histórias em que ela não tá atrelada a um desses personagens. Na fase do Grant Morrison, acho que foi uma coisa mais interessante que fizeram com ela, que deram uma posição mais importante pra ela no grupo. Ela deixou de ser assombrada pela Fênix Negra e simplesmente aceitou. Ela abraçou esse lado dela e começa a usar em vantagem dela. E você não tem mais a treta tanto com o Ciclope, porque o Ciclope já tava com a Emma Frost. Mas ainda assim, tinha muito ali de triângulo amoroso na fase do Grant Morrison. Justamente aquela HQ que eu vou voltar a citar de novo, porque eu amo muito ela, Filhos do Átomo. O que acontece é o seguinte, ao mesmo tempo que você vê o Ciclope começando a entrar no grupo, porque o Xavier tá recrutando ele e tudo mais, a gente vê a Jean Grey fora disso, com ele tentando convencer ela a entrar pro grupo. Então, eu sinto que é uma boa forma de desenvolver esses personagens, ou pelo menos no início, agora, é você criar essa divergência entre os dois. Tanto que, quando eles se unem à Nova Gênese, né, que na história em que a Nova Gênese aparece, o novo grupo de mutantes aparece, todos os mutantes da antiga, da primeira fase do Stan Lee vão embora, menos o Ciclope, porque ele se sente muito incluído naquele grupo, é meio que a personalidade dele se tornou fazer parte daquilo. Ele não sabe o que faz da vida que não seja liderar os X-Men. Exato. Mas a Jean Grey vai embora, mesmo eles estando apaixonados, a Jean Grey ela vai embora. Então, eu sinto que uma boa forma de lidar nessa minissérie, depois posteriormente no filme, primeiramente, ignorar qualquer coisa relacionada à Fênix Negra, porque eu acho que é bem desnecessário. Se você quiser dar um pouco mais de poderes pra personagem, você pode fazer isso tranquilamente, sem precisar dizer que tem um ser cósmico que tá querendo destruir a Terra. Então ela pode ser simplesmente a personagem que ela é, com os problemas dela, ela tentando lidar com a psicologia, e o Ciclope com os problemas dele. É claro que eles têm aquela atração, mas no final da história, que a gente ainda não chegou lá, mas vai haver uma ruptura em que aí, no caso, depois disso, na segunda fase, a Jean Grey vai ter um arco separado do Ciclope,
que vai dar muito mais o que fazer pra ela, vai dar muito mais uma posição próxima, tipo uma personagem centrada, mais radical do que ela era nos quadrinhos, muito mais nesse lado de direção da escola e tudo mais. Eu não quero dar spoiler porque ainda vai chegar na Vamos chegar, mas a gente tá falando de mais uma ruptura que não seja só emocional, mas uma ruptura política e ideológica. Exatamente. Porque assim, vocês vão perceber que na segunda fase tem uma mudança de rumo bem drástica da primeira em relação ao foco que vai ser dado. Então a parada é, nessa primeira fase, você simplesmente tratar de forma mais sutil esses dois personagens e a relação deles, mas deixar divergências claras para no final haver uma ruptura dos caminhos que cada um quer seguir. E aí eu acho que os dois personagens se beneficiam com isso. O Ciclope, ele vai desenvolver mais esse lado introspectivo dele que não consegue se relacionar com as pessoas, e a Jean Grey não vai ficar atrelada a um personagem masculino, ela vai poder ter o seu próprio caminho de desenvolvimento por um lado diferente, mais decidido dela, de assim, não, eu tenho minhas opiniões e é isso que eu quero seguir. Mas enfim, nós vamos chegar lá quando chegarmos lá. Tempestade, outro personagem que é estupidamente popular, querida, visual instantaneamente icônico, todo mundo adora. Nunca serviu pra absolutamente nada nos cinemas. Absolutamente nada. Tempestade nos cinemas sempre foi um saco. Com todo o respeito a Halle Berry, que nunca fizeram nada de interessante com ela. A Tempestade ficava... Acho que a Halle Berry é o único motivo dela ainda ter tido algum star power, assim. Não, a Tempestade ficava lá. E o ápice dela no cinema foi mandar aquela icônica frase: o que acontece quando um raio atinge um sapo. A mesma coisa acontece com qualquer outra coisa. Mano, o ápice do roteiro, assim. Eu lembro de ver esse filme com, tipo assim, 10 anos de idade e pensar, ok, isso foi muito estúpido. As crianças aprendem o que é diálogo ruim vendo essa cena. Mas aqui a gente vai trazer de volta um pouco da graça, que é a pompa e a intensidade que a personagem tem nos quadrinhos. E eu, inclusive, vou falar pessoalmente, eu era meio neutro na Tempestade antes de ler os quadrinhos. Eu sei que todo mundo gostava dela e tal, mas eu nunca fui muito atrás. E aí eu comecei a ler os quadrinhos. Chegou, tipo, anos 80, meados dos anos 80. Caralho, a Tempestade virou de umas personagens favoritas. Ela é muito foda. E é uma personagem que tem uma dualidade muito interessante, especialmente quando ela vira líder dos X-Men, que é uma coisa que a gente pode até explorar um pouquinho depois, que é uma questão de que ela tem esse lado meio divino, esse lado meio zen dela, que é a deusa do Kenya, que é essa pessoa que tá sempre em contato com a natureza, mas ao mesmo tempo tem essa personagem que é muito dura e realista, e se você fuder com a Tempestade, com os amigos da Tempestade, ela vai te matar, basicamente. Ela vai enfiar uma faca na tua cara. Basicamente isso. Você não espera que ela fosse fazer isso, mas ela vai. Então tem uma dualidade. Com muita glória. Nessa personagem que você não sabe exatamente o que esperar dela. Então você pode até incluir nisso daí. Atrelar muito nela, nessa relação maternal que ela tem com a Kitty, que isso vem dos quadrinhos, e que vamos explorar um pouco aqui. E a gente vai trazer um pouco de rivalidade dela com uma outra personagem que a gente vai falar daqui a pouco, que é a Callisto, a líder dos Morlocks, que vai fazer parte da nossa trama do primeiro filme. É uma rivalidade clássica que também vai dar o que falar. Agora eu quero falar de uma personagem muito importante pra mim. Quero falar de Kitty Pryde. E eu quero falar das ideias que eu tive. O momento do derrame vem forte. Eu quero falar um pouquinho sério, porque tem temas delicados aqui. A Kitty Pryde tá aqui, sendo essencialmente o personagem de ponto de vista do filme, porque é a personagem que vai entrar nos X-Men, que já tá mais ou menos formado, porque é uma das grandes graças de X-Men, que você nunca tem a história de origem dos X-Men, nunca começa tipo, uau, sou o Professor Xavier, eu vou montar os X-Men. Sempre tem um personagem que entra e os X-Men estão lá. A graça é não ter história de origem, como o Stan Lee falou. Então ela vai entrar e vai ser os nossos olhos para onde ela vai ser descobrindo esse mundo dos mutantes. Então, algumas coisas importantes para estabelecer sobre a Kitty. Nessa questão de representatividade. A Kitty, ela é judia. Isso é importante porque o Chris Claremont, que escreveu todas as HQs mais importantes do X-Men por 125 anos, era judeu, então ele usava isso pra poder se comunicar através dela. Isso é um aspecto da personagem que por muito tempo, muitos anos ultimamente, foi até ignorado, que não deveria ser, voltou a ser resgatado recentemente, mas isso é um aspecto importante dela, especialmente essa questão de
de representatividade, especialmente porque o MCU tá sendo bem bosta em relação de representatividade judaica, que também é importante porque com a Feiticeira Escarlate e Mercúrio eles cagaram pra isso, com o Cavaleiro da Lua eles cagaram pra isso também aparentemente, porque eles já não contrataram um ator judeu, e a Kitty eu acho que isso é importante. Agora, pensei bastante sobre isso, como lidar com essa questão de representatividade e o que fazer com os personagens, e uma decisão pode ser um pouco controversa, mas que entrou na minha cabeça há um tempo atrás e há mais de um ano eu tô achando que é uma ideia que funcionaria muito bem. E se a Kitty Pryde do nosso MCU fosse interpretada por uma atriz trans? O que eu quero dizer com isso? É uma decisão que eu acho que criativamente se encaixa muito bem com o que a gente já conhece da personagem, que adicionada a toda a metáfora dos mutantes é um negócio que se encaixa organicamente com tudo que a gente conhece dela. E tem a ver também com o histórico da personagem no cinema. Vai notar recentemente o Elliot Page, que interpretou ela no cinema, no X-Men 3, se assumiu como homem trans. No caso, isso é puramente uma coincidência, mas eu não pensei por causa disso, mas é uma coisa que conecta. Mas é uma coisa também que Hollywood tende muito a fazer, que às vezes quando tá procurando algum personagem numa franquia pra fazer algum tipo de mudança, eles tentam usar, tipo assim, certa conexão que houve com os atores que fizeram aquele personagem. Então, por exemplo, no Star Trek, quando eles foram fazer os novos filmes de Star Trek, eles queriam um personagem pra ser uma representatividade, e você tinha um gancho do Sulu nos filmes na série original, que não era gay, só que o ator que interpretava era o George Takei. Então aí eles meio que como homenagem também ao George Takei, eles fizeram esse link, porque tipo assim, não que seja a grande coisa do porquê a gente tá fazendo isso, mas é uma coisa que às vezes funciona, ajuda em questão de conectar essa mudança com a audiência. E eu acho que isso vai além dessa conexão com a história de bastidores dos filmes. É que, especificamente, a Kitty é uma personagem que tem muita vazão para uma leitura queer há muito tempo nos quadrinhos. Não só no sentido que isso meio que vale para todos os mutantes, meio que por default, mas é uma personagem que fãs especulavam que fosse bissexual há muito tempo. Desde a época da HQ da Excalibur, nos anos 80, que ela parecia que tinha uma amizade meio colorida com a Rachel Summers, que era a Fênix na época, e isso continuou daí pra frente. Mas é claro, na época isso tinha que ficar só no subtexto, porque eram os anos 80 e a Marvel e toda essa mídia mainstream não estavam preparados nem pro Estrela Polar. Só recentemente que isso tem ficado um pouco mais explícito nos quadrinhos. E eu sou totalmente a favor de manter ela bissexual nesse reboot, uma coisa não anula a outra, mas eu acho que dá pra ir ainda mais longe e não fazer dela cisgênero, questionar essa cisnormatividade mutante. Mas acho que acima de tudo, eu acho que o que é importante nisso é que eu gostaria de uma personagem cuja a identidade de gênero, e no caso uma identidade de gênero trans ainda, não tá conectado com os poderes diretamente. Não é que nem a mística, por exemplo, que pode mudar entre as coisas. É uma coisa que é uma parte da personagem, mas não é o que define ela. Mas ao mesmo tempo você entende que isso informa muito dessa questão de insegurança da adolescência, de descobrimento dos poderes, disso que causar uma certa ansiedade ao ponto que você sente que você vai atravessar paredes. É uma coisa que você não precisa martelar essa ideia na cabeça, mas você entende que tá lá. Parece uma ideia muito radical no sentido de que você acha que alguém como um estúdio como a Disney jamais faria uma coisa dessas. Eu acho que a grande questão é que a gente está num momento, vivendo um grande momento de visibilidade trans que não se tinha há muito tempo, e tá se tornando vozes trans cada vez mais mainstream, e eu acho que é o seu tipo de coisa que só vai parecer impensável até o momento que alguém faz, e de repente não vai ser mais impensável. Eu achava até, alguns anos atrás, que era impensável você ver que eles fossem fazer casais LGBTs em desenhos pra criança. Que não que eu achasse que fosse errado, eu achava que tinha que ter, mas eu achei que eles não iam fazer porque não iam fazer, porque não iam ter coragem. Hoje em dia isso é bem comum. E eu acho que é a mesma coisa aqui. Eu acho que é uma coisa que
sendo X-Men, sendo uma coisa que tudo se encaixa pra isso, que tem tudo a ver, a vazão é muito grande pra isso, e eu acho que se você quer, não só é uma coisa que requer uma certa coragem, mas ao mesmo tempo te dá muita validação, mostra o caminho que você tá indo. Então eu acho que é uma decisão que, quando você parar pra pensar, tem tudo a ver, é uma decisão muito acertada. E faz muito mais sentido você tentar tratar de um tema um pouco mais difícil hoje em dia num filme que é sobre essas questões, que no caso é X-Men, que sempre foi um portal muito bom pra discutir esse tipo de questão. Obviamente, eu sei que quando eu for fazer o pitch desse reboot pros engravatados da Disney, eu e o meu colega Kevin, com certeza seria a decisão número 1 que incomodaria eles, especialmente porque a Disney tá, sendo o ápice do estúdio Palmole. Tá uns 20 filmes anunciando o seu primeiro personagem LGBT que, quando você vai ver, aparece 5 segundos no filme, ou dá só, uma alusão super vaga de qualquer coisa. Só quero falar que, eu sei no que eu tô me metendo, mas eu escolho essa ser a minha decisão criativa mais controversa, que eu tô preparado pra defender, com unhas e dentes, com a minha retórica de aço da malemolência. Até porque, porra, como eu disse, é X-Men. Se isso não vai rolar com X-Men, vai rolar quando? O que eu penso que seria tratado no filme, eu penso que seria tratado de uma certa forma, pra criar um paralelo, em como foi tratado isso no Homem-Aranha, no Aranhaverso, que é um filme onde o fato do Miles Morales ser negro e ser o novo Homem-Aranha, isso obviamente é importante. Você entende quando ele tá falando, eu não me encaixo, eu não me entendo. Você entende que ele tá falando disso. Quando ele fala que não, eu posso ser Homem-Aranha, que qualquer um pode usar a máscara, você entende, ele tá falando disso. Sim. Mas ao mesmo tempo o filme não... Mas ele não chega pra virar é porque eu sou negro, então eu não sei... Mas você entende. Eu acho que eu quero falar mais ou menos disso. Não é um filme de saída de armário, não é um filme de assumir identidade trans. A Kitty seria uma adolescente trans, interpretada por uma atriz transgênero. E isso... No mundo em que isso é só o segundo maior problema dela em viver na sociedade. E você entende que quando ela tá falando de se encontrar com um mutante, descobrir poderes e encontrar pessoas que são como ela, você entende que isso tem a ver, que isso tá sendo dito sobre isso. Também tem, obviamente, seu valor de falar isso de forma mais aberta e falar... Não que vai ser aberta, ela vai ser abertamente trans, mas falar isso de forma localizada também seja importante, mas eu acho interessante você meio que normalizar isso também dentro do filme. Seguindo agora para o Noturno. Noturno é interessante, eu ainda não sei o que o John preparou pro Noturno. Então, o Noturno é um personagem que todo mundo gosta, é um personagem que visualmente é muito interessante, poderes são muito interessantes. Eu acho que o erro de muita adaptação do Noturno, até em muito quadrinho atualmente, é você... É fazer dele um genocida, sim, Saga das Fênix Negra. Eu tô falando com você, seu filho da puta, Simon Kinberg do caralho, como você ainda tem um emprego, velho? Calma. Foi um flashback do Vietnã de ódio aos últimos X-Men agora. This is the end. E ele matando. No X-Men 2 fazia sentido, porque ele tava sendo controlado, seu filho da puta. Enfim, o que eu ia dizer é que o erro dos Noturnos de tantas versões é que eu acho que é exagerar a religiosidade dele ao ponto que esse vira o único aspecto da sua personalidade. E eu acho até que eu vejo muitas pessoas falando, você quer o Noturno que ele seja... você gosta de Noturno engraçado, que nem no X-Men Evolution, ou você gosta de Noturno religioso? Pode ser as duas coisas, é só... Exato. Entender que as pessoas podem ter... As pessoas são tridimensionais nos quadrinhos. Ele é um personagem que ele é profundamente carismático, ele é charmoso, ele é aventureiro, ele é viciado em filme de aventura dos anos 30, do Errol Flynn. Ele é super romântico também. Sim, é cinéfilo e ele também é católico. Mas, como pessoas são e normal, isso é importante pra ele, pra se entender. Obviamente tem a ver na questão dele parecer literalmente um demônio azul. E é especialmente importante quando a gente vai lidar isso nesse filme, a gente vai tratar sobre pessoas usando da religião como parte do discurso pra desumanizá-lo. E, no entanto, ele mesmo é religioso. É uma questão de tato. E o último... Não precisa colocar ele matando um monte de gente pra saber. Também não. Agora vamos falar sobre o último personagem que tá faltando dessa equipe, que é o Colossus. Eu tava querendo bastante, eu acho também que era importante... da União Soviética. Que é uma das grandes complicações em lidar agora, porque não temos mais a União Soviética,
Mas, Ele é o pode ser seguinte... cubano. Não, Colossus tem que ser Mother Russia, não tem jeito. Eu quero trazer, tem que ter, obviamente, também, mais representatividade. Eu quero trazer mais representatividade LGBT. Temos a Kitty, de uma forma, mas eu quero mais. Tem que ter mais. Seria muito fácil você colocar, por exemplo, o Homem de Gelo, que é um personagem que saiu do armário nos quadrinhos, tá canonicamente fora do armário, então se fosse colocar ele no cinema, seria fácil de aceitarem, porque já tá estabelecido isso. Mas é o seguinte, eu gosto mais do Colossus, então foda-se. Eu decidi que eu quero colocar o Colossus gay igual na versão Ultimate, que o Colossus Ultimate era gay. Achei minha brecha Colossus gay, e especialmente engraçado porque, interessante... Porque a discussão sobre o pinto dele vai ficar muito mais interessante agora. É ótimo. Sério. São perguntas importantes. Mas a coisa do você coisa... tá pensando. É tipo, é de pedra, A ponto. coisa do coisa. Ponto final, é isso. O Colossus tem uma mudança de estado que cria muitas questões. Sei lá, o Tocha Humana, quando tá no modo fogo, o pinto dele vira um fogo. Sim, obviamente sim, mas, Sim, então. mas isso não muda a consistência do negócio, que nem virar metal. Essa questão eu quero saber se ele tem um pau mole duro de metal ou se o pau dele duro é... Alguém, por favor, faz um clipe disso. Ah, Você está muito tempo pensando no pau do Colossus. É o clipe, o nome do clipe. Você fica querendo negar a genialidade do Paulo Colossus, quando você tá falando dessas Ai, para com isso, eu não quero ser banida, desses adúlteros, chega! dessas questões, dessas fornicações. Cremoso, sinceramente, o Paulo Colossus... O Paulo Colossus é puro. O Paulo Colossus... É normal, é uma coisa perfeitamente natural da vida de um mundo mutante. Isso é uma questão importante, tá? Sobre pela ciência. Mas não só relacionado a isso. Ele apareceu nos filmes do Deadpool. Uma das piadas recorrentes, tanto no Deadpool 1 e especialmente no Deadpool 2, é que... Primeiro, a graça é que ele é o único personagem da história da franquia X-Men que parece 100% igual ao personagem dos quadrinhos, o Colossus do Deadpool. E segundo, uma das piadas recorrentes do filme é que o Deadpool constantemente age como se estivesse dando em cima do Colossus. Já que o Ryan Reynolds é a única coisa que deve se salvar na MCU, que vai sobreviver a atravessar franquias. E... tá todo mundo devendo o Deadpool pansexual, já tem essa brecha do Colossus e Deadpool dando em cima do outro, e eu tenho o Colossus gay do Ultimate. Gente, pelo amor de Deus. Tem um russo fortão gay no filme, E melhor dá uma ainda, vibe porque Village a gente- People pra história. E outra coisa, a gente tá vendo no governo do Vladimir Putin, que é homofóbico pra caralho. Sim. Então melhor ainda, já que esse filme já vai ser banido na Rússia de qualquer forma, que seja banido, tipo, assim... Até porque a alternativa era fazer o romance do Colossus com a Kitty, que eu fui lendo os quadrinhos e comecei a ficar muito puto com esse romance, porque o Colossus ficava cheio de merda, ele ficava tipo, ah não, eu fui no planeta das guerras secretas, me apaixonei pela bruxa aleatória, Kitty, não posso mais ficar com você, eu fiquei, toma no cu, fura essa merda, segue agora. Pronto, resolvi. Tá bom, você prefere que ele seja meio pedófilo do que gay? Porque, fiquei tipo pensando assim, muito ele tempo, tem uma vibe meio pedo no É muito começo, estranho, porque complicado. beleza, o Colossus ele era novinho, ele tinha tipo 18 anos no começo, mas a Kitty tinha 13. Mano! Não, e tipo assim, 18, mas ele parece que tem uns 25, É porque ele tem assim, você corpo, olha é o de desenho novo. do John Barnes e você fala, nah, porque de não novo, 18. é o JoJo's Bizarre Adventure, seus personagens têm 17 anos e são gigantescos. É o Jotaro. É uma série de teen da Netflix. Enfim. Um cara de 5 metros, assim, eu tenho apenas 15 anos. Minha vida é difícil. É porque na mãe Rússia eu tomo vodka desde os 18. Enfim, estabelecidos esses personagens, nossa gloriosa equipe dos X-Men, a gente pode falar agora sobre os projetos em si, porque tem, antes de começar o filme, tem essa minissérie para o Disney Plus, que está investindo tanto em serviço de streaming, não só em pandemia, mas porque a Disney quer dominar o mercado sem ter que lidar com o exibidor, então assim, ela passa a ser o produtor, o exibidor e o distribuidor, porque a Disney é do mal, mas enfim, vamos destruir o mercado, mas vamos destruir fazendo material de qualidade. Exatamente. É o que, pô, é só o que a gente pede. É o seguinte, a ideia dessa minissérie, que deve vir antes do primeiro filme de X-Men, é ser tipo uma série antologia, cada uma focando em um personagem pra já estabelecer uma coisa sobre eles. Então, o primeiro episódio seria focado no Ciclope.
mostraria a infância do Ciclope, mostraria o Ciclope, tipo, no orfanato, um Ciclope já tendo problemas de se interagir com as crianças, sofrendo bullying, e sendo recrutado pelo Professor Xavier, e a gente vendo, assim, ao mesmo tempo um pouquinho da infância da Jean Grey, porque os dois estão conectados, e a gente vai vendo um pouco do que é a primeira formação dos X-Men clássicos, ou seja, aqueles dos anos 60, que é o Ciclope, a Jean, Homem de Gelo, Fera e o Anjo, que são os 5 X-Men clássicos que fazem parte do MCU canonicamente. A gente não vai gastar filme com eles porque não queremos, mas eles existiram. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre isso, até porque eles estão sendo guardados também para depois. Fiquem de olho, né? Segundo episódio, vamos colocar um ênfase agora na Jean. Esse episódio é uma continuação um pouco direto. A gente vai começar a ver um pouco por que esses X-Men clássicos começaram a se desfazer. O que aconteceu com ele. A gente vai ver um pouco já desse senso de perdida da Jean, se ela não sabe se ela pertence exatamente aos X-Men ou não. E a gente vai ver já esses X-Men já mais tipo, ou adultos ou então jovens adultos, mais ou menos a equipe X-Men clássica que a gente conhece. E a gente vai ver um pouco de ação, porque a gente vai colocar os X-Men clássicos para lutarem com um indivíduo que quer invadir a mansão Xavier e esmagar aquele seu irmão maldito. Vamos colocar X-Men contra o Fanático, que é um negócio totalmente clássico, é um negócio que todo mundo adora, mas o Fanático é um personagem complicado porque ele não sustenta um filme. É um personagem maneiro, mas que sustenta um episódio de 40 minutos, mas não um filme. Que vai ser um puto episódio que a galera vai lembrar pra sempre no nível de Gara vs Rock Lee. É uma coisa que é o puro suco de X-Men e desenvolver um pouco, de mostrar um pouco como é que eram esses X-Men clássicos na sua era de ouro, por exemplo. E aí a gente pode começar a focar um pouco mostrando quem são esses X-Men da segunda Gênese. Porque o terceiro episódio vão mostrar Tempestade. Tempestade tem muita coisa maneira no passado dela, que nunca foi explorado. Ela tem a morte dos pais dela, que deixou ela claustrofóbica, que é uma coisa super importante dela nos quadrinhos. Tem a infância dela no Egito, onde ela era ladra, que... você pode até mostrar, se quer aproveitar um pouco, você pode mostrar o Amal Farouk, que é o Deus das Sombras, que é um vilão super clássico dos quadrinhos também. Ela sendo venerada como deusa no Quênia. Tem um rolê gigantesco envolvendo o passado da Tempestade. Seria fácil, já que a gente tá no MCU, colocar alguma coisa relacionada ao Wakanda com ela. Mas eu não sei se teria muito propósito, porque a gente não tem mais o Chadwick Boseman de T'Challa pra fazer o Power Couple, então não sei se seria necessário. Mas fica uma nota de rodapé aí, se quiserem fazer alguma coisa a respeito. Agora, o episódio 4 é o episódio do Colossus. O Colossus é interessante de como a gente vai lidar ele nesse episódio, porque o que reconhecia o Colossus como personagem era o fato que ele era da União Soviética, ele fazia parte de um coletivo soviético como fazendeiro. Era curioso porque era estranhamente não anticomunista como você pensaria que um quadrinho dos anos 80 seria, mas... Provavelmente foi a representação mais show da União Soviética que os anos 80 teve nos quadrinhos e tal. Era tipo uma família super massa, fazendo as paradas junto, ele tinha um puta amor pela pátria dele. Você falou assim, eu quero ser isso aí, eu quero fazer parte disso. Era super show. Ele até fica em dúvida se ele quer ir pros Estados Unidos, pros X-Men ou não, e fica assim, será que eu quero, mano? Que é tão top. Mas enfim, não tem mais União Soviética. Mas o que a gente pode fazer? Ainda tem muita Rússia rural ainda. A gente pode manter ele na fazendinha. Eu acho que tem muito potencial de você colocar, já introduzir um pouco a irmãzinha dele, a Illyana Rasputin, porque ela obviamente virar magia, que é uma das personagens mais fodas dos mutantes. E já que temos o Colossus gay, a gente pode mostrar um pouquinho de como é que rola isso na Rússia atualmente, né? Episódio 5 é o episódio Noturno. E o Noturno... Cara, o Noturno tem uma backstory toda melodramática. Tem o negócio dele ter sido adotado por uma família de ciganos romani. Ele vira estrela de circo. Aí ele cria uma É tipo um conto gótico, né? Tá ligado? É tipo o Castelo de Otranto. Ele cria uma rivalidade com o irmão adotivo dele, porque eles eram melhores amigos, mas aí ele começa a ficar mais popular que o irmão adotivo, aí o irmão dele surta e começa a matar bebês, tipo... E aí eles duelam... Não dá pra fugir de genocídio quando... Aí eles duelam até a morte, e ele acaba matando o irmão dele, ficando todo, oh não, o que eu fiz? E tem mais, e aí a mãe adotiva dele e a irmã adotiva / namorada dele também tem poderes mágicos, então... Eu não sei se eu recomendo usar isso tudo, mas dá pra pescar bastante coisa pra fazer uma história de 40 minutos. Não, mas dá pra fazer um episódio, assim,
bem over the top, tá ligado? Eu não sei se eu vou manter o genocídio de bebês, eu não sei, eu acho que isso é um pouquinho... É um pouquinho livro de Gênesis demais, mas tudo bem. Aí adiciona isso com a religião e, claro, com o fato dele parecer um diabo sendo perseguido pela galera com a tocha, você tem um episódio top. Tipo, não só ele parece um demônio e ele é todo ligado, assim, na Bíblia, na religião, como a história dele é uma história bíblica pra caralho, né, mano? É tipo, é mistura de Adão... Tem um Caim e Abel, tem tudo. Caim lá... Exato, é tipo assim, é um ponte-porri de história da Bíblia, mano. E pra finalizar, pra terminar, já que é o que todo mundo quer ver, a gente deixou o Wolverine por último, porque todo mundo quer ver a porra do novo Wolverine. E o que eu sugiro pra esse episódio? Você não gasta muito tempo explicando a arma X, passar o Wolverine e tudo mais, porque ninguém aguenta mais isso. Não. E porque mais é menos. A gente mostra o Wolverine, ele já é o Wolverine... Ele tá lá, mostra ele fazendo parte do Departamento X, que é a galera do Canadá lá. Coloca umas pontas de personagens... Coloca umas pontas da galera da Tropa Alpha pra aparecer, tipo... Coloca o Vingador, coloca a esposa dele, coloca o Pigmeu... Mas coloca uma galera pra aparecer, tipo... Mesmo que ele seja de forma humana ainda, pra ficar, tipo... Se algum dia a gente quiser fazer nosso spin-off da Tropa Alpha, tá pronto aí. Que banda vai ser a Tropa Alpha, cara? E aí, já que ele tá parte do Departamento X, trabalhando pro Serviço de Inteligência do Canadá, coloca ele, o episódio é ele numa missão, que você coloca ele pra lutar com o Hulk. Eu ia falar o Homem das Neves. Eu acho da hora. Mas beleza. Mas por quê? O Hulk é uma ótima forma de apresentar essa nova versão do personagem. Põe ele pra dar porrada no Hulk. Você presta homenagem aos quadrinhos, porque a primeira aparição do Wolverine foi numa HQ do Hulk, lutando com o Hulk e o Sasquatch também, mas enfim. Você usa o Hulk pra alguma coisa, porque o Hulk tá abandonado no parquinho total. A Disney tecnicamente pode fazer filmes do Hulk, a única coisa é que ela teria que dar algum crédito pra Universal e dividir um pouquinho de dinheiro, e a Disney não aceita a distribuição de outras coisas, então... Oh, meu Deus, eu perdi R$5, droga! Mas o Hulk pode aparecer nas outras coisas, ele pode aparecer em série, pode aparecer em filme e pode aparecer aqui. E aí, assim por cima, você coloca Wolverine versus Hulk, isso já manda a mensagem de clássica que é, olha, o Wolverine tá no MCU agora. E tá já faz um tempinho, porque isso tecnicamente teria acontecido antes do Ultimato, tá, essa porra toda do Professor Hulk, né? Então, até porque assim, como o Wolverine, ele é uma arma do governo, ele sempre foi secreto mesmo. Então, tipo, mesmo se os mutantes estivessem incluídos desde o início do MCU, eles não... O Wolverine seria ainda assim uma arma secreta. Ele tava lá pra fazer o serviço sujo do governo. Exato, esse filme na real pode até ser uma sequel entre... Pode até se passar entre o Incrível Hulk e o Vingadores, que é um gap que também... Porque o Hulk tá cheio de gap na trajetória dele. Então, tipo assim, é interessante ver um pouco mais dessa época que ele era deprimido pra caralho, que é uma parte que eu gosto do personagem e tudo mais e tal. E aí o Wolverine, ele vai dar tanto soco no Hulk que ele vai deixar de parecer o Edward Norton e vai ficar parecendo o Mark Ruffalo. Vai ser tipo todo mundo deu Chris, tá ligado? Cada soco é um ator diferente. Cara, pode ser o Eric Bana fazendo o Hulk nesse episódio. Caralho! O Tobey Maguire voltou agora, bicho, por que não? Porra, a pergunta certa não é por quê, é por que não? Justice for Eric Bana, gente. Obviamente a Kitty não tem um episódio próprio dela, porque o filme já é a história de origem dela, já que ela é o foco. Enfim, já que a gente falou aqui agora, X-Men, o reboot nos cinemas em 2023, sei lá, algum dia. Qual vai ser a história do filme? Eu pegando as ideias e inspirações, o que eu acho que seria muito bom? Primeiramente, pegando diretamente no suco de X-Men clássico. Deus ama, o homem mata. Histórias mais famosas dos X-Men, que é o seguinte. O vilão do Deus ama, o homem mata, que é o William Stryker, apareceu bastante nos filmes dos X-Men já, como um coronel, cara que envolvido com a história do Wolverine e tudo mais. É um personagem maneiro, mas um personagem bem diferente. O que eu sugiro é pegar o cara dos quadrinhos mesmo, que era o reverendo William Stryker, que é esse pastor de programa de TV populista, neocarismático / neopentecostal, que era, na época que fizeram os quadrinhos, era um fenômeno recente, que estava começando a surgir, que quando o Claremont fez a HQ dele em 82. Mas desde então, gente, esse negócio explodiu e virou um negócio essencial nos planos de poder populista de pessoas tipo Donald Trump, Bonossauro. Tragicamente, essa história é mais relevante do que nunca. É interessante
interessante ideia se você pensar que o Striker militar do início dos anos 2000 foi relevante pra aquela época, pra tipo... Sim, o que tava acontecendo na época, que era a questão do Bush, da guerra ao terror, 11 de setembro, esse tipo de coisa. Então, fazia sentido um Striker que fosse mais militar do que... porque o Striker nos quadrinhos, ele também é ex-militar também, então não é totalmente Exato. tirado da bunda isso. Só que agora a gente tá quase entrando num período de teocracia, tá ligado? Nossa. Tá muito fudido, então esse é um ponto muito mais relevante agora do que nunca. Porque eu quero esse cara de vilão, que eu quero esse vilão, o vilão do filme, esse primeiro X-Men, é o preconceito, gente. É essa sociedade normativa contra os mutantes. Então o Strike, ele encarna isso. E aí, justamente pra dar o lado blockbuster da parada, o lado da ação, eu quero trazer os Sentinelas, que são essa coisa icônica dos X-Men. E a gente teve Sentinelas, tipo, no X-Men Dias do Futuro Esquecido, mas assim, eles pareciam no passado, tinham duas versões. Tinha os do futuro, que eram os Nimrods, que não pareciam nada com os Nimrods dos quadrinhos, que era um negócio meio de CGI bizarro que se mexia, e os do passado, que pareciam que eram de plástico. Então eu quero trazer aqueles Sentinelas mais classicões, o robozão roxo pesado que tá lançando raio, essas coisas, que sempre funcionam, encaixa certinho no MCU. Robô de computação gráfica é a especialidade do MCU de vilão, e é um negócio que é feito pelos humanos pra caçar os mutantes. Aí, que outro elemento do universo X-Men que eu quero colocar muito são os Morlocks, que são essa galera que são os mutantes que são mais fisicamente distintos, às vezes mais deformados até, e que vivem no esgoto de Nova York, que são essa galera mais ostracizada e que tem uma relação complicada com os X-Men, trazendo eles não como vilões, mas como uma parte importante da trama. E finalmente, uma coisa que todo mundo meio que espera no filme de X-Men, mas que eu decidi que é melhor não, que é nada de Magneto nesse primeiro filme. A gente vai falar de Magneto depois. A gente vai falar de Magneto depois. Tá marcado pra fase 2, mas acho que o lance do Magneto, especialmente, é porque, é muito esperado você esperar que o primeiro filme dos X-Men seja um X-Men versus Magneto e sua patota da Irmandade dos Mutantes, mas o Magneto é complicado porque eu acho que um dos clichês que tá mais saturado e é mais complicado ultimamente nas histórias de super-heróis, especialmente no cinema, a gente teve isso no Falcão, no Soldado Invernal, que é o vilão que é o vilão extremista de boas intenções, que é uma narrativa que tá muito frequente. E é o cara que tipo, eu quero acabar com o preconceito e a opressão. Aí você pensa, beleza, e pra isso eu vou explodir o orfanato. Peraí, o quê? Sabe, sempre segue por esse caminho. E é tipo, isso acaba só reforçando o super-herói como esse grande agente que age pela manutenção do status quo, sabe? Sim. Então é uma coisa que a gente deixa o Magneto um pouquinho, põe um pontinho no Magneto. A gente vai subverter isso. Então é isso, começou o filme. Apareceu o logo da Marvel, começou a tocar uma versão orquestrada. Que nem eles fizeram com Homem-Aranha. Cada vez que eu toco essa música fica menos parecida. Começou o filme. A gente tá vendo ao longo do mundo, ao longo não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, tá começando a surgir mutante por aí. Adolescente, tá tendo adolescente normal, tudo normal, do nada tá cuspindo laser pela boca. Pessoas estão começando a ficar desesperadas, que merda está rolando, pânico na rua, pessoas exagerando, meu Deus, é o sinal do fim dos tempos. Meu Deus, será que seu vizinho pode ser um mutante também? Denuncie ele para a delegacia. A paranoia mutante. Aí o televangelista, o reverendo William Stryker, ele é uma das vozes líderes dessa campanha de paranoia anti-mutante. Sim. Tá movimentando, tem senhorinha ligando todo dia na Not Fox News pra ver ele falando todo dia a mesma merda sobre mutante. E ele começa a apoiar o projeto de um certo Bolivar Trask, que é o projeto Despertar. Projeto para começar a registrar e a policiar os mutantes, e criando essa porra desse robô gigante chamado Sentinelas para deter os mutantes de forma pacífica. Você sabe onde isso vai parar, Se você vive na realidade, você sabe onde isso vai parar. Beleza, tá esse rebosteio. Cortamos para Boston. Temos adolescente, Kitty Pryde. Tivemos rebosteio, agora que eu sou para Boston. Jovem adolescente, Kitty Pryde. Coloca ela com uns 16 anos, porque 13 anos era muito estranho nos quadrinhos. Sim. Mesmo que o Colossus não pegue ela. Mesmo que não teve. Adolescente, menina trans, tímida,
vai pro colégio, meio esquisita a situação com ela. Não é que ela esteja sofrendo, tipo, bullying agressivo nem nada, mas é difícil, tem uma certa barreira entre ela e outras pessoas. E, recentemente, rolando umas coisas muito bizarras que, quando a ansiedade dela se torna insuportável, ela acaba caindo por debaixo do chão, atravessando a parede, indo parar em outro lugar. Tem uma coisa muito estranha que tá acontecendo. Então, ela começa a ser intimada, começa a receber visitas desse tal professor Charles Xavier, esse careca que aparece dizendo: pô, Kit, eu sei que você é diferente, né? Tem uma coisa rolando com você, né? Então, eu acho que talvez você seja uma mutante, né? Se você quiser vir com a gente, ó, a gente vai, tipo, ela fica tipo: que porra é essa? Eu não vou com esse careca estranho em lugar nenhum. Que porra é essa? Tá dizendo que eu sou um mutante, sou um monstro? Que merda é essa? Não. Deixa esse cara, ela e o seu guarda-costas aí de óculos escuros estranho e essa ruiva aí que tá com ele, tipo, quero nada com essas pessoas. Mas aí, eis que um dos coleguinhas dela decide ligar. Alô, Projeto Despertar, eu acho que minha coleguinha é uma mutante. Pode dar um laser nela ou prendê-la? Nobody expects the Spanish Inquisition. Eis que aparece sentinelas indo atrás dela, vai sendo perseguida, e surgem os X-Men. A gente vê o Ciclope tira o óculos, lança um laser naqueles sentinelas, vão defendendo, já vão aparecendo um por um. Tempestade, a Wolverine, o Noturno aparece, ela tá com medo do caralho do Noturno, porque ele parece um demônio, que porra é essa? Eu já consegui imaginar essa cena inteira pronta, ela é isso, cara, é X-Men, porra. Salva ela e leva ela pro Instituto Xavier, onde ela vai estar mais protegida. Aí tem esse tempinho dela sendo introduzida melhor ao conceito dos mutantes pelo Xavier, conhecendo um pouco melhor as pessoas, criando alguns laços de amizade maior com uns e com outros, virando bastante amigo da Tempestade, mas tendo uma relação estranha com o Noturno, por mais que ele seja super simpático com ela fica meio... Esse cara parece um demônio, que estranho. Aí ela vai começando a ter que treinar os seus poderes. Vai ter uma grande sequência. Percebeu que em todos os filmes do X-Men a gente nunca teve realmente uma grande sequência de treinamento na sala de perigo? Sim. Agora vai ter. Mano, isso é muito foda. E também você entender aquilo lá como uma escola, assim. Isso acho que pode dizer que os filmes fizeram melhor do que os quadrinhos. Porque, assim, mas até, porque antes era escola de 5 pessoas. Parece que é uma escola militar. Tipo, esses malucos só, assim, ok, alunos, vocês estão aqui, 13 anos, 12 anos. Morra! Lutem por suas vidas agora! Bem-vindo à sala de perigo! Está em perigo! Você não vai morrer muito, eu espero. Enfim, deixa eu tacar uma parede de fogo em você agora, amigo. Sim. Tudo bem que, tipo assim, no X-Men 1, quando tá mostrando a sequência das aulas e tudo mais, tem uma cena que eu amo, que foca no Ciclope dando aula, aí ele só fala isso e corta a cena, ele fala isso: uma explosão violenta. Aí que aula foda, cara. Enfim, a gente tem a nossa sequência da sala de perigo, que é uma cena de ação interessante. Se quiser, eu acho que é até interessante a gente não colocar nessa cena eles ainda não têm os uniformes individuais. Estão usando as roupinhas padronizadas, porque o uniforme representa essa... Achamos nossa identidade, é uma coisa pra terceiro ato. Terceiro ato. Estão usando roupinha. O Ciclope tá usando aquela roupinha lá que cobre a cabeça toda. Tem amarelo. O arco deles vai ser o fashion, eles ficarem fashion. Exatamente. Não, tipo, é bem isso mesmo. Isso representa, ele pegando o uniforme representa eles alcançando a individualidade. Que é uma coisa que vem dos quadrinhos, vem dos Novos Mutantes, tem tudo a ver. Enfim, o lance dessa negócio é que eles vão ter que trabalhar como equipe, vai ser um rebosteio, porque o Ciclope vai ficar puto com todo mundo, o Wolverine vai querer esquartejar o Ciclope, a Kitty não vai saber o que fazer, ela vai atravessar sem criar um negócio eletrônico, vai despirocar a sala de perigo vai enlouquecer e quase matar todo mundo, vai ser aquela cena de rebosteio no meio do filme. Um rebosteio em Boston. É aquela cena do tipo, a gente nunca vai conseguir trabalhar como uma equipe. Sim. Clássico. Beleza. Enquanto isso, Nova York, que é aqui do lado da Mansão Xavier, tipo, a 1 hora de carro, tá rolando um negócio meio doido de que tem um cara esquisitinho, meio cinza, esquisito, que tá aparecendo do esgoto e assustando as pessoas. Esse é o Caliban. Caliban, dos personagens dos Morlocks, que ele consegue sentir a presença de outros mutantes. Ele tá querendo achar pessoas iguais a ele e ele é tudo meio esquisitinho. O nome dele vem do personagem da Tempestade do Shakespeare, então ele se comunica de forma meio esquisita. Ele só quer um amigo, tadinho. Os X-Men vão ouvir isso, vão até Nova York querer resolver o que porra é essa. Mas ao mesmo tempo, o William Stryker tá de olho, ele e Bolivar Trask olhando tipo, olha, esse cara tá aparecendo, ele sai do esgoto, ele entra,
ele tá indo pra algum lugar com outros mutantes. Então os X-Men vão lá, estão começando a se convergir, os X-Men vão pra lá, encontram a passagem dele pro esgoto, a Kitty acaba sendo sequestrada pelo Caliban, então enquanto eles estão, os X-Men, o resto, tentando entrar pelo esgoto pra achar o caminho pros Morlocks, a Kitty tá começando a ver os Morlocks, vendo essas pessoas que são esses mutantes, que não são uma coisa tão glamurosa quanto os X-Men, que você vê um pouco mais o peso desse, de como você ser excluído da sociedade pode ser. Os Morlocks são liderados pela Callisto, tem um tapa-olho, e que eu acho que eu recomendaria dar algum poder interessante pra ela, que eu percebi que outro dia que a Callisto não tem nenhum poder interessante. Tipo, a Callisto dos Morlocks lá, qual o poder dela? Sei lá. Ela é um mutante, só não sei qual é o poder dela, mas... sei lá, faz ela tirar espinho da bunda, alguma coisa assim, alguma coisa legal. Mas enfim, o moral da história é o seguinte, os X-Men vão até o esgoto, encontram o covil dos Morlocks e vão tipo, caralho, vocês sequestraram nossa amiga Kitty Pryde, devolvem ela agora, seus filhos da puta. E eles ficam tipo, se não mandem em mim. E aí que vai ter uma pequena cena de ação pra mostrar até um pouquinho de ação entre mutante versus mutante, mesmo que nenhum dos dois seja o vilão realmente, aquele mal entendido clássico de quadrinhos. E aí termina com a Tempestade olhando, ok, sua filha da puta, Callisto, você quer ficar com a Kitty? Eu te desafio pra um duelo de Morlocks até a morte pra ver quem é o novo líder agora e quem manda nessa porra. E que é uma cena das clássicas dos quadrinhos, vocês vão ter um duelo no mano a mano, sem poderes, onde a Tempestade vai acabar esfaqueando a Callisto, mas não vai matar ela, mas vai deixar ela meio que à beira da morte, e você fica, caralho... E a Tempestade vira a nova líder dos Morlocks. E justo quando parece que as coisas estão começando a dar certo, os sentinelas explodem a parede, explodem o esgoto, saem invadindo e começam a sair massacrando Morlock da torta e à direito, espancando, destruindo, capturando quem consegue, matando quem não consegue. O Wolverine fica puto, ele olha, vou fuder com vocês, mas os sentinelas vão, esmagam o Wolverine. Wolverine cai 15 andares no esgoto pra puta que pariu e parece que morreu. E quem lê os quadrinhos sabe pra onde é que está indo. É a única parte adaptável da saga Fênix Negra. Basicamente, eles pegam todos os X-Men e levam eles pra base lá dos Sentinelas, onde tá o Bolivar Trask, ao mesmo tempo que nessa noite... o William Stryker tá se preparando pra dar esse puta discurso anti-mutante dele pra incentivar a galera a ratificar todas as leis de registro anti-mutante e tudo mais. Mas enquanto isso, parece que tá tudo perdido. A gente vai olhando no esgoto, vai descendo, aí vai subindo do esgoto. O Wolverine todo fudido, puto da vida, ele olha e fala: ok, seus otários, vocês tentaram o seu melhor, mas agora é a minha vez. Snicked. A gente construiu essa cena. Tem que tocar David Bowie nessa hora. Tem que tocar All the Young Dudes. All the Young Dudes. Com ele em câmera lenta matando todo mundo. Vai ser o momento que o Wolverine vai invadir a porra do lugar pra salvar todos os X-Men. Vai ser o grande momento do Wolverine. Vai ser um massacre. Coitado das pessoas que trabalham lá. Coitado não, porque é tudo mutante fóbico, filho da puta, mas dá pena, porque eles vão ser estraçalhados. Não tem a cena foda do Guardiões 2, que é o cara do assovio matando todo mundo? Imagina isso, só que em vez de assovio, é o Wolverine na garra, velho. E é musical a cena. Então ele vai chegar lá, ele vai conseguir liberar os mutantes. Então vai chegar um momento que eles vão tipo, ok, a gente tá se batendo muito de cabeça, mas a gente tem que agir como uma equipe agora. Esses putos, eles pegaram todos os Morlocks, eles estão presos lá no canto deles, onde estão sendo vigiados por todos os sentinelas e o Molde Mestre, que é o grande sentinela gigantão que controla todos os outros, que é a mainframe dos sentinelas. Sim. Então é o nosso momento de team up montagem. Eles vão finalmente colocar as roupas coloridas, diferentonas, e todos eles vão andar em câmera lenta, os X-Men tocando. E aí vai ter esse clímax de porrada, que vai ser o grande porradão de todos os X-Men contra os sentinelas, vão salvar os Morlocks, vão lutar entre si, vão combinar poderes, vai ter de tudo, e vai terminar essa luta quando a Kitty olhar pro Colossus e falar: aí, Colossus, me arremessa, vai fazer aquele arremesso especial que ele faz com o Wolverine, vai arremessar a Kitty vai atravessar a cabeça do Molde Mestre, vai fritar os circuitos da cabeça dele, que é isso que acontece quando a Kitty atravessa, vai fritar o Molde Mestre e os sentinelas vão desligar e cair duros no chão. Sim, nossa. Tivemos nossa porrada. Agora pro clímax temático, que os X-Men eles vão aparecer ao vivo no programa do Stryker, e vai ser tipo o final do Deusão Homem Mata. Tirando aquela parte onde o policial que salva o dia, porque esse não tá de bom tom atualmente. Mas vai ser o momento onde eles vão, tipo, chegar,
bater. Vai ter o Striker falando, tu chama essa porra de humano, que é o Noturno. E eles vão chegar e o Ciclope vai conseguir dar um puta discurso, de se apresentando pro mundo. Nós somos mutantes, a gente tá aqui, a gente chegou pra ficar, a gente chegou de boa, a gente merece respeito. E vai ser o momento de os X-Men botando pau na mesa e se apresentando pro mundo. Caraca, mano, aí... Exatamente. E aí, enquanto isso, na mansão Xavier, os X-Men estão lá, prontos, são uma puta equipe agora, tem suas roupas todas combinadinhas. E eles são os X-Men pra fuder agora. Fim, créditos rolam. E aí, tem uma cena pós-crédito pra mostrar que potencialmente a Jean Grey tá se sentindo estranha ainda. E ela vê uma notícia na TV de que tá rolando alguma coisa muito estranha num paísinho, uma ilhazinha micro, no cu da África, chamado Genosha, onde aparentemente um tal de Magneto tomou controle da ilha. E aí acaba aí. Cara, isso tá tão foda isso, tá tão foda. Eu acho que só esse vídeo já é melhor do que todos os filmes de X-Men fez até então. Só de você ter a experiência de imaginar isso. De nada pelo presente que a gente tá dando. E é isso, esse é o filme, X-Men, isso foi, toca o pé, é uma versão remixada com 15 guitarras. Uma versão remixada que, tipo assim, junta com a música de algum cantor milenar, tipo a Billie Eilish fez uma música usando de sampler, isso, e é isso, beleza? E agora que a gente encerrou a fase 1 de X-Men no MCU, nós temos a inesperada, revolucionária e diferentona fase 2. Eu sei que muita gente aí só gosta do John, ok? Mas eu peço encarecidamente que você dê uma chance para as ideias desse produtor mirim, porque são grandes ideias. Estou muito animado. Exatamente, são grandes ideias. Vamos lá. A gente não sabe ainda como que tá nossos negócios com a Disney, então a gente não sabe se esses filmes vão acontecer ou não. Mas a questão é importante a gente dar um mínimo de base na realidade de que esses filmes poderiam existir. Entende? Não adianta gente chegar aqui e falar assim, então vai ser um filme assim com uma parada... Aí todo mundo que tá assistindo vai falar, ok, legal, mas nunca vão fazer isso. Então é importante a gente dar uma base pra isso. Então quando eu vou falar, agora que eu vou falar da minha ideia, que é uma ideia complicada, é uma ideia que muitas pessoas podem falar, eu não vejo isso acontecendo, eu acho importante dar uma pequena base a respeito disso. Recentemente a gente teve a série do Falcão e o Soldado Invernal, que deu um ponto de vista mais político, mais embasado no lado meio dark do mundo da Marvel, dessas pessoas que estão ostracizadas e tudo mais, uma parada bem mais focada em política, não necessariamente da forma como deveria ser feito, porque a série continua caindo nos mesmos clichês de revolucionários explodindo o orfanato. No fim das coisas, ainda é uma série da Disney. Isso, ainda é uma série que passa, o roteiro passa lá pela galera do Pentágono. Literalmente. Então, tipo assim, o Falcão continua matando um monte de terrorista, então é complicado. No primeiro episódio, depois fica, matar errado. Ele matou uma galera e tem um monte disso aqui. Eu não sei se eu deveria ter feito isso. É o arco do Falcão descobrindo que matar talvez não seja tão bom. Mas ainda assim, é uma pegada mais política, e aquele discurso do Falcão no final, ame ou odeie, ainda é o statement mais político que a Marvel fez até agora nas obras dela. Aquela coisa que, mesmo que seja uma crítica bem mais ou menos para um problema gigantesco, que é o quanto os Estados Unidos invade país e mata gente pra pegar óleo e essas porra, ainda é uma crítica a isso. Mesmo que seja uma crítica tipo assim, pra que casar outro genocídio no Iraque? Mas é o baby steps. Falcão e o Soldado Invernal deu o primeiro passinho no campo de não serem completos insanos de apoiarem o que os Estados Unidos faz. Também, outra coisa que eu vou trazer é a trilogia, que é a minha trilogia do meu coração favorita da década passada, que é Planeta dos Macacos. Que eu não vou dar spoiler de nada, mas quem assistiu sabe, é uma trilogia que tem um embasamento revolucionário muito forte. Assim, mesmo o protagonista sendo César, sendo um macaco que cuida de uma comunidade de macacos que acabou de se emancipar dos humanos que fudiam com eles, usavam eles para fazer experimento científico. Em momento algum da trilogia, os filmes se colocam ante as atitudes do César. Mesmo quando ele tem que pegar em arma, mesmo quando ele tem que dar uns tiros nos humanos, porque os humanos estão tentando invadir o espaço dele. Então, de uma certa forma, é a coisa mais próxima de revolucionária que Hollywood entregou nos últimos anos.
e que toma partido de uma comunidade que está sendo massacrada dos macacos e a emancipação dos macacos num processo revolucionário armado, que é um bagulho muito insano. Mas então quer dizer que esse vídeo tem macaco? Tem macaco! Disseram que eu não traria macaco para aqui, o John. Eu tô ajudando o John a subir no meu ranking. Piada interna, foda-se. Eu vim ver o macaco. Mas então, na minha obra, eu chamar de obra porque I'm an auteur, I'm an ator, certo? Vou até escrever um carreira do cinema sobre isso. Exato, carreira do cinema. O John, ele fez a coisa certa, que era introduzir essa parada, introduzir esses mutantes com o lado que a gente chama de, tipo assim, o progressismo que a mídia gosta, assim, que é essa parada da... Tá válido. Tamo livre, vamos lá, todo mundo kink e vamos fazer as paradas, tá ligado? Com música tocando, a fabulosidade. Só que tem um lado mais complicado da situação. Nem certo? tudo dá pra resolver colocando uma bandeira de arco-íris em cima. Exatamente, né? Não dá pra você colocar uma bandeira de arco-íris no avião que joga bomba atômica e tá tudo certo. Mas o filme do John já começou a incluir isso, tanto com a questão do Striker, quanto com a questão dos Sentinelas dos Morlocks. A nossa obra, vai se aprofundar nisso, então vamos lá. Vai ser também o mesmo formato, uma minissérie e um filme. A minissérie vai se chamar Genosha. Pronto. Hollywood ama fazer série de cidade fictícia, teve Gotham, teve Krypton, sei lá, CSI, Miami, não, essa existe. Mas tem outros aí. Mas você tem certeza que Miami existe? Eu nunca estive em Miami, então. A Ilha da Caveira. Então tem essa parada de quando você vai fazer um spin-off, você pegar a cidade fictícia daquilo e fazer o bagulho. Tipo, logo vai ter Metrópolis, assim. Eu não sei como não fizeram Metrópolis ainda do Superman. É porque fizeram Smallville, então seria muito óbvio por enquanto. Smallville, pronto. Então vai se chamar Genosha e vai ser, todo mundo conhece, Genosha é a ilha que o Magneto cria nos quadrinhos pra ser o lugar de emancipação dos X-Men. É que vem antes, porque quando ela introduz, vem antes, era uma ilha que mostrava uma metáfora pra apartheid, era uma ilha que... Isso! Que abertamente segregava os mutantes e escravizava e transformava eles meio que em objeto com números, então não era só uma coisa meio apartheid, era uma coisa meio holocausto, era uma coisa meio colonialismo, porque também era graças ao fato que eles podiam sugar todos os recursos e mão de obra dos mutantes que Genosha pôde se tornar uma grande nação desenvolvida, então tinha uma questão meio dessas, e que acabou nos quadrinhos graças a eventualmente interferência dos X-Men lá nos anos 90. Então agora a gente vai trazer isso para uma perspectiva mais atual, que é o seguinte: a minissérie vai seguir um formato clássico de séries que vocês devem conhecer, que assim, começa o episódio mostrando um flashback, aí você tem a abertura da série e aí você segue a atualidade. Um pequeno flashback que situaliza, contextualiza aonde a história vai seguir, e depois da abertura fodona você tem a história de onde ela é. Então é como se fosse duas narrativas acontecendo, as que é contada no flashback e a que é contada nos episódios mesmo. Então assim, no flashback a gente vai vendo o que aconteceu entre Professor Xavier e Magneto, certo? A ruptura dos dois, mais algumas outras coisas que acontecem até depois do filme do John. Então, por exemplo, nos flashbacks você vai entender que o Xavier e o Magneto estavam juntos, eram brothers, estavam batalhando nessas questões mutantes desde muito tempo. Só que aí começou a surgir uma cisão entre os dois. Agora, como que a gente vai fazer essa cisão? Porque assim, tem essa coisa que é totalmente nada a ver, que dizem que eles são metáforas pra Martin Luther King e Malcolm X, quando tipo, ele nunca soube quem são esses dois, ele nunca pesquisou. Porque então nada a ver, porque o Magneto do Stan Lee, ele não era nem um pouco atormentado, ele só queria dominar o mundo e foda-se. Exato, ele não tinha nenhum objetivo político, ele sabia assim, hoje nós vamos destruir o mundo e foda-se. O Magneto era o cara da arma de madeira que perdia pro Senhor Fantástico e queria roubar banco, gente. Foi o Chris Claremont que deixou o Magneto um pouco mais, com mais nuance, essa coisa mais... Isso. Foi ele que criou essa questão dele ser sobrevivente de holocausto, e essa questão dele ser um personagem mais complexo, que você começa até meio que torcer pra ele, e também era meio que o plano dele de fato redimir o Magneto, transformar ele em líder dos X-Men e, sabe, fazer com que ele tomasse o lugar do Xavier, até que eventualmente o editorial da Marvel cagou tudo e fez tudo reverter, mas enfim. E o Chris Claremont teve um puta trabalhão, porque quando ele começou a querer trabalhar o Magneto, ele teve que justificar já uns 10 genocídios pra poder usar o personagem. E ó, ele teve que começar justificando com o fato que da última vez que a gente tinha visto o Magneto, ele tinha sido transformado num bebê. Então ele teve que começar daí. Mas enfim,
A parada é o seguinte, em vez de ser uma cisão do sentido de, tipo assim, o Magneto quer matar os humanos e dominar o mundo com mutantes e o Xavier quer unir os dois, o que a gente vai fazer é, o Magneto, ele tem uma perspectiva sionista dos mutantes. No sentido anticlássico da palavra. Clássico da palavra, que tipo assim, antes do sionismo virar uma bosta, que foi tipo assim, 2 meses depois que ele foi criado. Mas, quando... Na verdade, isso existe desde a época da diáspora, uma caralhada de séculos atrás. A gente usa essa comparação aqui porque, obviamente, muito da identidade, da metáfora do que a gente fala de X-Men tem essa origem em cultura judaica, porque é criada por, Stan Lee, Jack Kirby, Claremont, essa galera toda judia. Então, é uma leitura importante toda vez que a gente fala dos personagens. Exatamente. No conceito de que você tem que ter um etnostato. O sionismo começou no sentido de que achamos que judeus têm que ter um estado próprio, senão ele vai continuar sendo perseguido como uma minoria. Que é tipo, ok, parece uma ideia válida. Ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha acontecido o Holocausto. Sim. E aí chegou, ok, agora vamos matar e expulsar todos os palestinos. Espera um pouquinho. Mas a questão faz todo sentido com o fato do Magneto ser judeu, que também conversa com o que o John tinha falado da Kitty. São características importantes dos personagens. E como, obviamente, a gente não vai poder fazer do Magneto um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, porque, né... Sabe o que eu acho que seria interessante fazer com o Magneto? O Magneto nos quadrinhos, ele canonicamente... Ele tem o corpo de uma pessoa de 30 anos. O cabelo branco é tipo cabelo de anime mesmo. Então, acho que ele podia só, ele ser meio imortal, ele não envelhece. Ele até pegar um cara mais novo pra diferenciar dele uma McKellen e tal, e pegar nessa estética, pega um cara mais jovem com cabelo de anime branco. Realmente, porque também, se ele tem o poder de controlar o Magneto, ele pode controlar o ferro no sangue. O ferro do sangue dele, que é uma justificativa muito louca, né? É uma justificativa que o Stan Lee faria, então tá valendo. Cara, tem uma HQ que ele controla a mente dos X-Men só controlando o sangue. Faz todo sentido. Não, o Magneto nos quadrinhos é tipo, e agora eu vou usar o campo magnético para criar uma iguana. É isso, ele criou uma iguana. Mas então, na série, o Magneto, ele tem uma perspectiva sionista dos mutantes, que é assim, os mutantes precisam de um território próprio, porque senão eles vão continuar sendo perseguidos. Os mutantes precisam do seu próprio país. Então por isso ele luta pela construção de Genosha. Nesses flashbacks a gente vai vendo a construção de Genosha, Magneto criando Genosha e nesse momento tendo as divergências com o Professor X, que tem uma perspectiva mais de reforma dentro dos países em que os mutantes já estão lá, entendeu? Isso sim é um debate que existia nos anos 60, entre uma galera mais radical e uma galera não, que era tipo assim, os negros deveriam simplesmente abandonar um país que trata eles tão mal e voltar pra África, ou então a gente deveria firmar nossas raízes aqui. Então é importante dizer assim, nos flashbacks que a gente vai já contar a construção de Genosha, e aí a construção de Genosha é bem simples, assim, bem simples não, mas assim, o Magneto lutou pra conseguir Genosha, aí conseguiu, e aí o que eles conseguiram foi um governo dos Estados Unidos da parte democrata, foi eleito, então os democratas são aqueles lá de bomba atômica com bandeira LGBT. Exatamente. Então, o que foi feito, né, no período em que você tinha um governo democrata? Foi firmado um pacto com Genosha, que Genosha era meio que uma ilha meio que ligada aos Estados Unidos, que Genosha ia receber uma parte, uma verba, eles iam ter algum tipo de mínimo para conseguir construir seu país e para poder se manter lá, ia ter relações comerciais e tudo mais. Mas o que na verdade há um interesse por trás, tanto dos democratas quanto dos republicanos, quanto toda uma galera, uma sociedade extremamente preconceituosa contra uma raça que acabou de surgir, então você imagina, o preconceito com eles de todos os lados era muito maior. E era isso que o Professor Xavier percebeu, que o Magneto estava meio cego para a questão, que é você tá unindo todos os mutantes num lugar só, você tá tornando muito mais fácil fazer um extermínio. Você tá facilitando você mesmo promovendo uma espécie de apartheid entre as duas raças, e isso aí é só fazer um bloqueio continental, não precisa nem lançar uma bomba lá, vocês vão passar fome agora. Exatamente, e aí que tá, assim que o governo democrata acaba, assim que o mandato do presidente que fez esse pacto acaba, surge um republicano louco, tipo Trump,
faz um bloqueio continental, para de dar verba, sucateia tudo que ele pode fazer, vai contra os países que tentam fazer algum tipo de ligação comercial com Genosha, que é o que aconteceu com Cuba. Então, assim, você vê que tem uma perspectiva muito interessante nessa série, nessa obra e tudo mais. Então, assim, o que acontece com Genosha é que Genosha vai virando uma grande favela, porque eles não têm infraestrutura para cuidar. Ainda assim, é muito mais interessante se você for, por exemplo, Morlock, você ir para uma favela que te respeitam do que você continuar num ambiente que pode te matar a qualquer momento. Exatamente. Então, nesse ponto, então, nos flashbacks a gente vê a ruptura do Xavier com o Magneto e a gente vê a construção de Genosha, bem como a decaída dela. E a última coisa, que vai ser o último flashback de um dos episódios, que vai mostrar uma coisa mais atual, mas que é a questão do que aconteceu com a equipe original dos X-Men. Porque a gente viu na série do John que tinha a equipe original, a Jean Grey e o Ciclope estavam lá, e o que acontece é que toda a equipe original dos X-Men ficou do lado do Magneto. E foi isso que também incentivou o Xavier a procurar uma nova equipe. Exato, a exceção do Ciclope e a princípio da Jean Grey, que tava meio que em cima do muro ainda. Exatamente. E aí o que você tá dando também? Você tá dando... Aí agora sim eu consigo falar mais sem dar spoiler da minha ideia pra Jean Grey, que é... Ela tem um arco muito mais interessante aqui. O arco dela não é quem ela vai pegar. O arco dela é... Que lado eu fico numa questão política muito forte, sendo ela uma personagem tão importante, tão forte, tão inteligente, que é extremamente importante pra qualquer lado. Tanto o Xavier quanto o Magneto, isso foi explorado nos filmes, só que pela perspectiva da Fênix Negra, dela ser super poderosa, então o Xavier queria cuidar dela, o Magneto queria usar o poder dela. Aqui é uma outra questão. Que a diferença é que agora não é uma coisa tão maniqueísta, não é tipo o Xavier quer ajudar ela e o Magneto quer usar ela pra explodir o orfanato. Não, aqui eles têm motivos válidos que não são tão maniqueístas. Exatamente, é o fato da Jean Grey ser uma ótima líder também. Ser uma mulher extremamente inteligente, super foda, que é importante pra luta mutante. Então assim, no começo ela ficou com o Xavier, teve o filme do John, o John usou a personagem lá como ele quis, e agora eu quero a personagem também, então eu sou o Magneto na questão. Eu te deixo a guarda da personagem. Isso remete mais uma vez a HQ de quando tem essa ruptura da equipe clássica com a equipe nova, que é a Jean Grey vai embora e o Ciclope fica com o Professor Xavier. Então a Jean Grey decide ficar com o Magneto assim que ela vê, no final do filme do John, havia um problema em Genosha acontecendo. A Jean Grey vê isso e na nossa série, a Jean Grey está lá sendo o braço direito do Magneto nessa nossa aventura. Termina com o Ciclope meio desamparado e abriria, enquanto rola isso pra franquia mais padrão dos X-Men, abriria espaço pra não explodir o número de mutantes pra um outro filme trazer tipo a Vampira, ou a Psylocke ou alguma outra mutante conhecida que não recebeu tanto espaço sem explodir de personagem. Exatamente. Isso foi o que acontece nos flashbacks. Agora, o que acontece na série, nos episódios que a gente vai assistir? Aí entra a nossa história. Então vamos lá. Genosha tá sucateada, tá aquela coisa, mas você tem ali o Magneto sendo aquele líder, da mesma forma que o César é no Planeta dos Macacos. Ele tá numa situação difícil, ele tá ali no meio do mato com esses bandos de macaco, só que ele é extremamente inteligente, ele é extremamente dedicado. Uma coisa que eu gosto muito dessa ideia é que é interessante e tudo mais, o Professor Xavier tem uma puta mansão tecnológica pra treinar os X-Men fodões e tudo mais, só que na maioria dos casos que a gente tem no mundo todo, são escolas de periferia, escolas públicas que não tem dinheiro pra muita coisa, que é uma luta você ensinar os alunos são bem problemáticos, você tem toda uma questão social aí. Então o que a gente vai ver em Genosha é um trabalho de escola, de estudar, dessa coisa que é muito importante pros X-Men, que é do teen, dos adolescentes estudando e se descobrindo na escola e tudo mais. Você vai ver isso numa situação muito mais precária. E você vai ver a Jean Grey sendo uma professora, você vai ver o Anjo sendo um professor, essa galera da equipe original. Como todo país que está totalmente ameaçado por um governo imperialista, você tem a necessidade da criação de um grupo de proteção militar que proteja aquele território. É uma necessidade, senão você é invadido pela porra da galera. Isso tem conexão com os quadrinhos, porque nos quadrinhos você também viu a equipe original dos X-Men ficando revoltados com o caminho que a Escola Xavier estava indo e, por exemplo, criando o X-Factor, que foi uma coisa. Exatamente. Ali o problema do X-Factor é que ele partiu de uma ideia muito ruim. Vamos fingir que a gente é
humano caçador de mutantes pra secretamente ajudar os mutantes. É tipo, porra, puta ideia. Só que, claro, isso começou a criar mais sentimento anti-mutante do que nunca. E o cara que teve essa ideia, na verdade, era um puta anti-mutante lá, que era o Cameron Hodge, que queria foder com todo mundo. Então, ninguém pensou muito bem nisso, mas... Então aí que tá, que é foda isso, que é... Isso vai ser um ponto importante. O John que tinha me dado essa ideia do X-Factor, eu falei, caralho, isso casa perfeitamente com o que eu quero. Porque é o seguinte, na minha perspectiva, assim, na série ia ser uma série bem política, bem naquele formato, tipo assim, o Soldado Invernal mostra bastante essa galera que tá ali na luta, na periferia e tudo mais. Só que, tipo assim, onde a gente vai tirar a ação dessa série? Porque, beleza, a gente vai ver os alunos estudando, a gente vai ver os alunos ali treinando, mas como que vai ter algum conflito acontecendo nessa série? E aí que entra o X-Factor. O X-Factor é um grupo criado em Genosha pelo Magneto, um grupo secreto que quase ninguém na ilha sabe que existe, só feito pelos mutantes mais alto nível que o Magneto pode confiar. E o trabalho do X-Factor vai ser um trabalho internacional de ir atrás de mutantes do mundo todo que estão passando por treta, que estão passando por perigo. Porque você pensa assim... Como que esses mutantes que não tem dinheiro pra viagem, pra passagem, pra nada, vão chegar até Genosha? Como eles vão ser salvos? Então o X-Factor, da mesma forma que o Xavier tem lá a navezinha invisível dele, o Magneto tem a nave dele invisível que não passa por radar e tudo mais. Então o X-Factor são caça-mutantes, mas no sentido de salvar eles da opressão dos países que não são abertos aos mutantes. Eles são os serviços de inteligência de Genosha. Exatamente. E qual que é o problema que isso cria? Isso cria muita treta com os outros países, porque os outros países estão esperando só ter um motivo para poder invadir Genosha e falar assim, oh não, aqueles mutantes estão planejando destruir a gente, vamos atacar e fazer um genocídio. Só terroristas. Uma bomba lá. Exatamente, malditos terroristas e tudo mais. Então assim, é muito importante que o X-Factor se mantenha em segredo. E aí que tá também os vilões que agem dentro de Genosha, que são assim, a possibilidade de haver espiões em Genosha que estão tentando entender o que o Magneto está fazendo para ter táticas de invadir, ter táticas de contra e tudo mais. Então a gente vê fora de Genosha as coisas ficando cada vez mais complicadas, com o Stryker ganhando força. Apesar do que aconteceu no final do filme do John, continuou tendo um monte de filho da puta. A gente tá vendo aí que não importa o que aconteça, vai continuar tendo gente filha da puta no mundo. Mas o que é importante notar é que esse final de filme deixou os X-Men como sendo o retrato do que você deve ser um mutante modelo para as pessoas. Então os X-Men, no final, eles eventualmente vão ter que mostrar de que lado eles estão. Eles estão a favor de estar rolando em Genosha ou não? E é uma coisa que acontece, tipo assim, nos conflitos reais de hoje em dia tem essa parada de, tipo assim, de uma galera que fica meio em cima do muro, mesmo que esteja... Sabe, você é parte daquilo, mas você fica meio em cima do muro, tipo assim. Pela forma como a mídia tende a tratar esses países que estão lutando pra sobreviver, você cria essa tensão ali política. Até que vai ter o clímax da série, que também tá muito ligado a Deus ama, homem mata e tudo mais, que é quando acontece uma invasão em Genosha. O motivo de ter invadido Genosha na série foi porque descobriram toda a parada do X-Factor, tinham... Porque tem que ter algum vilão que seja mutante, então ainda não decidi quem, mas vai ter um mutante lá no meio da série que era um infiltrado. Um X9. Todo. Exatamente. É um X9 aqui. Provavelmente existe, isso que eu falo, existe com certeza algum mutante chamado X9. Não existe ainda, porque é uma expressão de brasileiro, mas nossa, eu vou ter que escrever quadrinho do X-Men só pra criar o X9. O Magneto, tipo assim, quem será que é o infiltrado? X9! Quem você acha que é o infiltrado? Não sei, velho. Na moral, acho que aquele ali o anjo tá estranho. Quando começa a invasão, é uma invasão de um bando de fascista da Ku Klux Klan anti-mutante. Eu sempre imaginei uma cena assim, sabe? Dos mutantes metendo a porrada em gente com a roupa da Ku Klux Klan, vai ser lindo pra caralho. Então você tem esse grande embate em que eles tentam invadir Genosha, fala aí. Tem um grupo que surge do X-Factor nessa fase dos anos 80, que é um grupo de galera que é anti-mutante e tudo mais. Sabe qual é o nome deles? Eles são a direita. Acho perfeito, acho que pode até usar isso, vai ser a direita e foda-se. Então a gente tem essa invasão, só que no começo os X-Men lidam muito bem com a invasão, eles caem na porrada, eles estão metendo a porrada em todo mundo ali, estão protegendo a Genosha, e aí, tranquilo. Só que aí aparece um porra do Sentinela. E isso é outra coisa que vai ser desenvolvida nos flashbacks, que eu esqueci de falar, que é
depois do ataque que acontece no filme do John, foi feito um pacto governamental, assim, está proibido a utilização de sentinelas. É algo que toda hora, volta e meia acontece nos quadrinhos também. Tipo, os sentinelas não serão mais utilizados. A gente percebeu uma bomba que isso aqui atômica, foi um pacto de não agressão agora. Exatamente, os sentinelas podem até ferir a gente, que são humanos, que a gente é normal. Você tem essa coisa meio preconceituosa também, que tipo assim, a galera não quer usar os sentinelas porque sempre acaba eles matando humano. Então eles ficam assim, porra, mano, não dá. O dia que você criar uma máquina que mata só o mutante, aí a gente... Aí tudo bem. Então beleza, então assim, os sentinelas estão tecnicamente proibidos, eles foram esquecidos, colocados lá, porque viram também que... Imagina o quanto o Magneto ficou puto quando ele viu a porra dos sentinelas, um cara que já tem uma tendência mais revolucionária. E aí, meu irmão, quando Genosha é atacada por a porra de um sentinela é ressuscitado pra atacar Genosha nessa cena. E um sentinela já mais evoluído, porque vai ter essa coisa também de vender boneco, que cada aparição do sentinela vai ser um pouco melhor. E ainda mais porque quem tá assistindo, quem é fã de quadrinhos tá pensando, puta que pariu, a fase do Grant Morrison vindo, vão massacrar Genosha daqui a pouco. Tá sentindo que tipo... Exato, tá ligado? Nossa, pode crer. Então assim, termina Genosha com um discurso, meu irmão, do Magneto, que vai ser a antítese do discurso do Noturno e da galera no filme do John. No filme do John é aquela coisa esperançosa, tipo assim, estamos aqui, nós somos parte disso, você tem que nos aceitar. O do Magneto é, prepara que agora vai ter porrada nessa porra, tá ligado? Declararam guerra com a gente, meu irmão. Você fuder, mexeram com o maluco errado nessa porra. Magneto puto, com sangue nos olhos, chama o melhor ator que vocês tiver. Tá ligado? Pra fazer a parada mais Oscar bait, o discurso, o monólogo mais Oscar bait revolucionário já feito, tá ligado? Como também a gente teve Judas e o Messias Negro indicado a Oscar de melhor filme, ganhou melhor ator, então, mais uma vez, a gente tá mantendo a base na realidade aqui, né? A gente não tá surtando ainda. Aí nós chegamos ao filme. O John fez a minissérie, fez o filme, eu fiz minha minissérie, agora vamos ao filme, que vai ser X-Men a batalha por Genosha. Então, no final de Genosha nós temos uma guerra declarada do Magneto de Genosha contra, principalmente os Estados Unidos, que foi o país que invadiu, só que ele fala assim, ó, todos os países que estão com eles aí vão se fuder. Então, no Batalha por Genosha, o que a gente vai ter é o Magneto acabou de declarar guerra contra a sociedade ocidental. Então nós vamos ter uma Batalha por Genosha. E o que acontece que aí é interessante, porque aí a gente pode cair no estereótipo do revolucionário que explode orfanato. A gente podia tranquilamente fazer da série de Genosha um arco de vilão, em que o Magneto começa como um cara com boas intenções e termina vilão, e vai invadir o país, e vai dar merda, e aí os X-Men vão ter que se proteger contra o Magneto. Na cabeça de todo mundo isso vai fazer sentido. Entretanto, exatamente. Todavia. Exatamente, porque todo mundo vai estar assim, porra, faz sentido. Agora sim, na continuação, o Magneto vai ser o vilão. Mas não é besta, velho. Mas não é besta, porra. Se você tá avançado. Se você acha que a gente ia fazer isso, você não viu nosso vídeo de Monstros da Universal. Claramente. Porque nossas ideias, meu irmão, tá em 2030. Muito à frente. Tá muito à frente. Então, o que vai acontecer nessa porra desse filme? Vai começar com, sim, a galera do Professor X indo pra Genosha, tentar apaziguar as coisas, tentar falar assim, vamos botar nosso no grande humor, vamos tomar aqui, vamos ser democratas. Vamos ser can't we all just get along? Exatamente. Chega lá o time do John tocando Village People na Genosha. A galera de Genosha tocando umas músicas cubanas do Chico Buarque, totalmente de camiseta vermelha com estrela. E chega eles lá, tipo assim, galera, party all the time, let's cool out, let's be friends. Mas o que acontece aí, clássico de todo filme que vai unir duas equipes, porrada. Porrada. Vai ter a porrada,
clássica ali, só pra ter mesmo. No começo vai ter ali o primeiro ato do filme, vai ter a porrada clássica. Mas tem que ter catártico, até porque tá tendo essa treta toda, porque tem de um lado tem a Jean Grey, ela tem o Ciclope, os dois estão tipo, tem essa treta, tudo tá combinando nessa merda. Exatamente. E ao mesmo tempo os X-Men tem essa pressão de que, porra, a gente tem que fazer uma cara legal pros outros países não caírem em cima da gente, então a gente tem que apaziguar essa situação. Exatamente, cara. Nesse crossover, aí você já começa a ver um pouco, tipo assim, dos potenciais de relação entre os personagens que tem. Tipo assim, o primeiro ato vai ser esse embate, aí o segundo ato vai ser aquele período de desenvolvimento de personagens, em que a gente vai ver as duplas sendo formadas, então a gente vai ver, tipo assim, o Noturno que tava no filme do John, aí tem a Mística que tava no Genosha, você tem o Professor Xavier e o Magneto. Então, o Ciclope, a Jean Grey, o Wolverine, qualquer um, porque ele treta com qualquer pessoa, beleza? Então aí, no segundo ato, vai ser o momento em que a gente vai desconstruir essa ideia de que o Magneto vai ser o vilão do filme. E na verdade, a galera que veio combater eles vai se unir a eles. Fala assim, cara, isso faz sentido. O que vocês estão pedindo é o mínimo. Vocês foram invadidos sem qualquer... Sabe, vocês foram massacrados. Eles estão usando o Sentinela contra a gente. E aí vai ter essa união dos grupos para, tipo assim, para eles fazerem um ultimato. Obviamente eles conseguem também apaziguar um pouco os ânimos do Magneto e falar assim, ó, vamos tentar. Então assim, eles chegam nos Estados Unidos e falam assim, ok, nós temos aqui nossa lista de coisas que queremos, nossas exigências, e aí, vamos fazer ou não? E aí os Estados Unidos falam assim, tá bom, vamos fazer. Então eles preparam todo um evento que vai acontecer. E nesse evento vai ser tipo assim, um evento para destruir todas os sentinelas que eles tinham reservados. Então, assim, é um evento simbólico de união de paz entre os povos, em que eles vão destruir os sentinelas e beleza, vamos começar a andar em direção ao futuro e tudo mais. Só que o que acontece? O Stryker, com as suas ligações governamentais, ele é o grande vilão. Como você vê, é um vilão que não morre no primeiro filme, ele é um vilão que tá ali assombrando esses filhos da puta, mas nesse filme acho que ele vai se fuder. Ele, com as ligações do governo dele lá e tudo mais, na hora que é pra destruir os sentinelas, todos eles são ativados. Puta que pariu. Puta que pariu. Então... aí começa a batalha por Genosha, começa ali o ataque, a treta e a luta e a caralho 4 e todos os X-Men juntos lutando contra essa desgraça toda acontecendo. Então, esse é o ato final do filme, com esse show de pirotecnia, ação e tudo mais. Aí o final ainda é uma questão, o que nós faremos no final. Eu fico em dúvida entre, tipo assim, o Magneto ou o Professor Xavier morrerem e, tipo assim, ter já uma preparação pro que vai vir depois, com alguns dos personagens secundários assumindo uma posição mais radical. O que é interessante que conversa com o que aconteceu com o Ciclope nos quadrinhos recentemente, que ele virou o Magneto, de certa forma, ele assumiu o manto do Magneto, que é uma coisa bem interessante de fazer com o personagem. E conversando com uma coisa que aconteceu muito recentemente nos quadrinhos, uma coisa que eu nem li ainda, mas é o que tá rolando na fase agora do Jonathan Hickman nos quadrinhos, que os mutantes, eles conseguiram estabelecer agora uma nova nação dos mutantes, que é a Krakoa, que era a nação lá do começo da segunda Gênese, só que tá dando certo, tipo, eles conseguiram, tá dando certo, eles estão tendo desenvolvido. Os X-Men, inclusive, a nova equipe foi eleita democraticamente pelos cidadãos de Krakoa. Então tá tendo, tipo, uma versão otimista de Genosha, tipo, onde as coisas estão dando certo e tá indo. Com o final da série, a gente deixou falando assim que vai ter uma guerra entre Genosha e um país. Obviamente, aí chega num ponto que eu acho que não tem como rolar, que é a gente fazer uma guerra, tipo, do exército mutante contra um exército de humanos lá de roupa de soldado sendo massacrados pelos mutantes. Agora, como os vilões do arco final que fecharam essa batalha e fecharam esse arco sem cair num estereótipo de vilanizar os personagens, nada, mas você teve uma conclusão que é eles destruindo os sentinelas na base da porrada, e depois disso, obviamente, nisso o Stryker pode finalmente morrer de vez e a gente vai pro próximo vilão no próximo filme. Dá pra você ter uma conclusão aí, porque também uma coisa que é a seguinte: depois que a gente estabeleceu essa questão da diversidade na estética do filme, a gente tratou da parte mais superficial do problema, na parte de aceitação e na parte de libertação e de emancipação dessa galera, de, tipo assim, se aceitar como elas são.
nos primeiros filmes. Aí depois a gente tratou da parte mais pesada, revolucionária, política no Genosha no outro filme. Eu também acho muito justo a gente depois disso começar a lidar com outras coisas legais dos X-Men, porque por mais que eu goste muito da metáfora que os X-Men são, é foda você ler uma série de quadrinhos dos X-Men e tipo assim, todo quadrinho, todo arco é sobre essas porra, parece Chega uma hora que tem que ligar a Viagem no Tempo e o Apocalipse. Exatamente, tá ligado? Chega uma hora que você pensa assim, tá bom, mas eu quero só ver os personagens se divertindo, eu quero ver os personagens lutando contra um vilão normal, eu quero... Porque senão também fica essa coisa que é um debate que também que existe na parte de representatividade na arte, que é de você só retratar o lado ruim das minorias, e do lado ruim, que é você ser trans, o lado ruim, que é você ser negro, você sofre preconceito, você apanha na rua, você se fode. Dá pra você depois disso, depois que fechou esse arco, ir pra um caminho completamente diferente. Só a gente fechou um arco aqui muito importante, o Stryker pode morrer e seguir nossa vida. E depois disso, gente, é hora de mandar os X-Men pro espaço com esse Império Shi'ar, gente. Isso, caralho, sim. A gente tem que levar agora o Império Queer pra todo espaço, tá ligado? E vai aparecer os Starjammers, que é o pai do Colossus que foi comprar cigarro e virou um pirata gay no espaço com ele e seus amigos furries. Cara, e tipo assim, dado que Guardiões da Galáxia meio que já tá nessa doideira do espaço louco da Marvel, é perfeito. Aí sim, daqui tipo assim, depois de uns 5 filmes, aí talvez você consiga fazer a adaptação mais fiel de A Saga da Fênix Negra de aí todos sim. os tempos. A partir daí o céu é o limite, gente. Quando quiserem que a gente planeja a parte 3, 4 e 5, fala com a gente, que aí não falta ideia. Pode crer, pode crer. Então, senhor Kevin Feige, essa foi a nossa incrível ideia do que fazer com os X-Men no MCU. De nada, se quiser, liga pra gente. Disney, você sabe que nossas ideias são corajosas, mas elas são corretas. Vai dar dinheiro pra caralho, que é o mais importante pra você, eu sei. Sim. Mas também vai ser foda, vão ser filmes inesquecíveis, então... Vão ser filmes do caralho, você sabe disso. Então, give me a call. É isso aí, xará. Sempre um prazer estar aqui com o meu querido amigo John. Sempre um prazer, estamos aqui para revolucionar o cinema com nossas ideias de produção. Exatamente. Deixe nos comentários qual a próxima franquia que a gente tem que deixar boa. Exatamente, que a gente tá aqui pra salvar Hollywood. Exatamente. Aos poucos, uma vez por ano, a gente vai salvar Hollywood de alguma forma. Baby steps. Então, galera, um beijo na bunda de vocês. Comentem, inscrevam-se nesse belíssimo canal do Balcão Pop. Por favor. É isso. Você assistiu 2 horas comigo aqui, você vai aguentar, você vai gostar do vídeo. Monsieur Balcão, até a próxima. Até a próxima e valeu! Caramba, eu não acredito que eu acabei esse vídeo. No geral, eu demorei muito tempo com ele, muita coisa foi azar, porque no meio tempo do processo, meus 2 computadores quebraram, tipo, de 2 vezes diferentes, tive que formatar eles 2 vezes. Foi horrível, eu perdi muito tempo com isso, mas no geral é mais porque eu sou lento mesmo. Então, minhas encarecidas desculpas a vocês que ficaram esperando, e especialmente ao meu querido Sr. Balcão, a quem eu prometi que o vídeo ia ficar com certeza pronto final de junho, máximo início de julho, e cá estamos aqui, mas o importante é que foi muito bom trabalhar com ele mais uma vez. Não se esqueçam de acessar o canal dele e se inscrever lá, que tá aqui disponível. E como sempre, aqui vocês veem meus belíssimos apoiadores, que são maravilhosos e incrivelmente pacientes comigo, porque eu não sou a pessoa mais excepcionalmente produtiva do mundo, sinto muito por isso, mas eu vou tentando. Foi um videozaço, mesmo tendo sido gravado a maior parte dele a partir de uma conversa ao vivo. Caramba, é um vídeo super elaborado de 2 horas, né? Isso é interessante. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido. Se você chegou até aqui e assistiu tudo, um especialmente obrigado. Fala aí o que vocês esperam de reboot de X-Men. Um beijo na bunda de vocês e até a próxima. Fui!